Começar, já vou apresentar para vocês aqui na chamada, minha tela aqui compartilhada. Legal, ó, a gente está visualizando aqui a tela inicial de login, né? Então, estou aqui no meu navegador, easypointweb.com.br, vou colocar minhas credenciais da conta, né? Que é o nome da conta, primeiramente, o usuário e a senha, né? Nessa mesma tela aqui eu consigo também, né? Além de acessar a plataforma na web, eu consigo também registrar ponto pela web, né? Então, se eu tiver ali todos os cadastros feitos no sistema, né? Eu consigo colocar o nome da conta e a senha PIN de acesso para fazer o registro de ponto, né? Eu também consigo fazer o registro de ponto pela web também, né? Além dos aplicativos, logicamente, tá? Então, nessa mesma tela aqui, a gente consegue fazer essas duas opções. Vou clicar aqui para entrar. A gente tem também o botão de esquecer senha, né? Caso precise. Vou entrar, então, E essa é a primeira visualização que temos ao acessar a plataforma de ponto, tá? Então, o dashboard nada mais é do que acompanhar esses dados, né, de forma bem prática aqui através de cards. Você pode movimentar os cards aqui, então é totalmente flexível nesse sentido, tá? Não posso criar cards novos, né? Ele já tem uns cards já pré-configurados. Eu não consigo criar novos. Eu posso estar excluindo só a visualização. Então, por exemplo, eu não quero visualizar aqui grau de escolaridade. Então, eu posso clicar nesse xizinho aqui e ele vai tirar essa informação ali do perfil. Eu não visualizo mais o grau de escolaridade. Para mim não é tão interessante. Perfeito. Então você pode personalizar ali, tá? Você tem um dashboard também de diário, para você acompanhar as informações do tipo funcionários que registraram o ponto do dia, funcionários que faltaram, né? Que não tiveram ali o seu ponto batido e gerou essa falta naquele dia. Então você consegue visualizar esses funcionários aqui também. Então você consegue estar analisando isso com mais detalhes. Você pode clicar aqui, ó, ver todas as faltas do dia. Ele vai carregar todos os colaboradores e suas faltas no dia 18/8, que é a data que está aqui prevista, né? Você pode mudar essa data também, visualizando outro dia em específico. Ou por aqui também você consegue estar editando diretamente nesses filtros aqui em cima, né? Tem filtro de empresas, pode selecionar faltas de uma empresa específica. Se eu tiver várias unidades aqui dentro do meu sistema, eu consigo estar gerenciando esses dashboards, tá? E depois eu explico certinho como vai funcionar essa questão do cadastro dessas empresas, tá? Mensal, a mesma ideia, tá? Só que ele me traz outros tipos de card, que são as informações aqui, índice de absenteísmo, turnover, exames, vales, isso aqui tudo vamos configurando dentro do perfil do funcionário e aqui ele vai trazer essas atualizações automáticas, tudo bem? Então, uma parte bem tranquila, bem introdutória. Beleza. Trazendo sobre algumas funçõezinhas iniciais, só para você se familiarizar aqui um pouquinho na tela inicial. Lá direito, você tem esse íconezinho aqui, ó, né? Dessa caixinha branca. Se você clicar, você consegue acessar o menu de atalhos, né? Então, o usuário que tiver aqui, o gestor, o RH, que estiver utilizando o sistema EasyPoint, ele pode criar o menu de acessos que ele utiliza com maior frequência. Então, eu quero acessar sempre o relatório de espelho, quero acessar sempre as questões do banco de horas, do gerenciamento. Então, você consegue adicionar esses atalhos aqui, né? Dá para adicionar esses atalhos aqui e poder selecionar algum campo que eu queira colocar a mais aí para criar essa facilidade na navegação, né? Pode clicar e arrastar também, organizar do mais importante para o menos importante, o mais utilizado para o menos utilizado. Dá para a gente tirar bastante questão do atalho aqui também, tá? Nos ícones no começo da página, lá no canto superior direito, a gente tem 3 ícones aqui, que 2 deles vai sempre acompanhar você em qualquer tela que você for, que é essa calculadora, né, que é a calculadora de horas, em qualquer tela que você tiver, vai aparecer esse ícone para que você possa fazer, às vezes, um cálculo na hora, né, você quer tirar alguma conclusão, algo do tipo, e aqui você consegue facilitar, porque ele já está nesse formato de cálculo de horas, né. Então, você pode dividir, multiplicar, somar, tirar, né? E assim por diante. Tem esse ícone também dessa engrenagemzinha, que também vai te acompanhar em qualquer tela que você for, tá? Que aí vai trazer para você a aba de preferências, que isso depois eu vou explicar melhor sobre ela depois, tá? Aí você tem essa abinha aqui também para poder selecionar as opções e tudo mais. E temos também a questão de ocultar funcionários demitidos, que é esse campinho aqui, tá? O que ele faz? É quando a gente faz uma demissão de cadastro de funcionário, ele não é excluído do sistema, ele fica só simplesmente oculto, né? Ele fica ali dentro dos critérios das marcações, das informações, mas ele não aparece, ele não
visualiza de forma mais fácil. Eu preciso vir aqui, desmarcar esse filtro para poder gerar um relatório de um funcionário que já não faz parte mais do quadro de colaboradores ativos, né? Aí se tiver com ele marcado aqui, eu consigo novamente não visualizá-lo novamente, tá? E a outra opção aqui é sair do sistema, para fazer o logoff, acessar com outro usuário, enfim. Então dá para a gente fazer todo esse conceito aqui, tá? Então essa aqui é a parte introdutória. Agora vamos entender um pouco desse menu do lado esquerdo do painel, que são as funções, né? Vamos navegar nessas utilidades aqui. Então para começar, vamos dar início então aqui à parte introdutória, que é falar um pouco do critério aqui de cadastros, né? Vamos entender toda a parte de estrutura do sistema, para que depois eu possa começar a gerenciar a plataforma, configurar a plataforma, né? Mas para isso eu preciso ter meu cadastro montado ali. Então, para começar, eu vou acessar o menu Cadastros, que é onde vai ter toda a parte de estrutura aqui do sistema. E aí dentro de cadastro aqui ele já traz algumas informações para poder inserir e criar aqui dentro do sistema, né? Então ele fala aqui para você, ele vai trazer na forma alfabética, né? Mais ou menos ali. Você consegue estar visualizando aqui. Então traz aqui a questão de cargos, departamentos, setores. Isso aqui é para a parte de cadastro de funcionários. Eu consigo separar cada colaborador do seu departamento, a cada colaborador ao seu cargo, departamento, setores, né? São 3 campos que não são obrigatórios, depois a gente vai observar isso lá dentro do cadastro de funcionário, tá? Mas são campos que serviria para criar filtros aqui no sistema. Eu consigo estruturar, eu consigo organizar melhor aqui os meus colaboradores dentro do sistema de ponto, tá? Então, por exemplo, eu quero cadastrar um cargo. Eu vou clicar nessa opção, ele vai trazer a tela aqui da aba de cargos, inclusive os que já estão cadastrados na minha plataforma. Posso estar editando esses cargos, posso estar excluindo se não tiver associado a nenhum funcionário, e eu posso estar adicionando novos colaboradores aqui, novos cargos, desculpa, dentro do sistema, né? Então, são campos bem tranquilos, bem intuitivos de poder mexer. É só clicar aqui em adicionar, escrever o nome do cargo. Se quiser colocar mais aqui na lista, ó, não preciso ficar clicando em salvar, voltando aqui de novo, salvar de novo, né? Eu já vou colocando aqui todos e depois eu salvo aqui no final e pronto, ele vai criar essa lista aqui para você poder adicionar. E isso vai funcionar a mesma coisa para o departamento, é a mesma tela basicamente, só que com a ideia de falar sobre os departamentos do sistema, né, dos funcionários, e a mesma coisa vai funcionar para os setores também. É a mesma ideia, é o mesmo visualização e é o mesmo conceito, tá? Tudo para poder separar ali os funcionários, organizar e criar esses filtros no cadastro, né? Nada obrigatório, mas que dependendo da situação facilita porque eu posso criar não só em relação ao cargo de departamento de setores de uma empresa, mas eu posso utilizar, por exemplo, setores para separar as obras, né? Que vamos supor que tem uma empresa de obras, por exemplo, né? Então consigo colocar aqui, funcionário está na obra A, obra B, obra C, né? Então eu posso criar não só nesse sentido, mas nessa forma de filtrar melhor, tá? Então são esses 3 primeiros aqui. O próximo deles seria o campo de empresas, é o cadastro das empresas, poder visualizar o painel dos perfis das empresas, onde eu posso estar editando esses cadastros de empresas aqui, tá? Então, se eu clicar nesse lapisinho aqui na frente do campo, por exemplo, Interplaca, que é a empresa que eu estou editando, eu vou poder visualizar as informações cadastradas e se tiver alguma informação errada, eu posso vir aqui e editar também. Às vezes não é grupo Interplaca, só é grupo, né? Eu posso vir aqui e apagar essa informação que ele já atualiza ali no cadastro, né? Por exemplo, o endereço está errado, então eu vou lá e troco aqui o endereço também. Então dá para a gente poder fazer essas edições, né? Posso acrescentar mais informações também que não são obrigatórias, né? Atividade, CNO, SEI, KFPF, no caso quem tem aí questão de, em vez de ser CNPJ, é CPF, né? Então ele tem esse registro também, enfim, então tem outros conceitos aqui que não são obrigatórios, mas que pode estar adicionando aqui dentro do perfil da empresa também, tá? Tem as opções avançadas aqui, para que você possa, por exemplo, eu quero que no espelho de ponto não saia a razão social, por exemplo, como o campo de empresa lá. Eu quero que apareça esse nome aqui, ó, grupo
RW. Então, quando aparecer lá no espelho de ponto, não vai aparecer o nome razão social, vai aparecer esse daqui, ó, exibir, né? Então, eu posso trocar também o que vai aparecer lá para exibir. Às vezes quer colocar uma outra informação, às vezes é um nome popular, é um nome que os funcionários falam ali, né, na empresa, às vezes precisa estar visualizando daquela forma para ficar mais intuitiva. Então dá para você mudar também ali o que é exibido no próprio espelho de ponto, tá? Dá para colocar também logomarca, depois eu vou explicar isso melhor, porque isso aqui é mais a parte de configuração, tá? Mas eu consigo colocar uma logomarca aqui no próprio cadastro das empresas para poder exibir isso também no relatório do espelho. Só uma questão de personalização, nada mais que isso. E aqui eu consigo colocar a fotinha da logomarca, tá? Então você pode estar editando, posso estar excluindo também o cadastro, se não tiver associado a nenhum funcionário dentro do sistema. Se por um acaso já foi associado, ele não consegue mais excluí-lo, tá? Então se essa empresa, por exemplo, vem a falência, por exemplo, eu não posso vir aqui e apagar, simplesmente apagar o histórico, né? Apagar a história dessa empresa aqui. Eu vou lá e aqui em cima, né, você tem a parte de filtros, ó. Você pode clicar nesse ícone aqui, ó, editar visibilidade de empresas. Então, você consegue editar essa visibilidade e poder selecionar uma empresa aqui, ó, e ocultar essa unidade aqui. E aí essa empresa não é mais visivelmente aparecerá, né, nos campos aqui do sistema, como se tivesse apagado realmente aquela unidade. Mas dentro aqui dos dados do sistema vai estar lá a empresa cadastrada, onde ela está associada, qual funcionário, tem todo o histórico aqui armazenado, tá? Se eu fizesse desfazer esse processo, né, eu volto a visualizar novamente essas empresas, tá? Então, esse ícone aqui de digitar visibilidade, você vai ver que vai aparecer não só no campo de empresas, mas também de horários, parâmetros, né, que são regras que se eu apagar por algum motivo, ele já desconfigura, já descaracteriza todo o sistema ali e não funciona, tá? Vamos lá. Então, aqui até o momento são cadastros bem tranquilos, cadastros bem simples, né? De questão de empresas, cargos, departamentos, setores. É só para a gente fazer uma introdução entendendo como que visualiza os campinhos aqui do sistema. Uma introdução bem rapidinho sobre o cadastro, só para vocês entenderem um pouquinho sobre as telinhas, né? Entender um pouco mais sobre esse conceito aqui, tá? Agora, vou descer um pouco mais essa página aqui do lado esquerdo em cadastros. Por enquanto, vou pular essas etapas aqui, tá? De exames, abonos, feriados, férias e também funcionários. Eu vou pular por enquanto, tá? Por quê? Agora vamos entender um pouco mais a estrutura do sistema para gerar os cálculos das horas dos funcionários, que envolver exatamente em duas configurações, né? Que vai ser o quê? O horário e o parâmetro. Tá? Então, o horário, eu vou falar para o sistema como que funciona a escala de trabalho. Então, vai funcionar das 8 a 17. Beleza, ele já tem uma referência de quantas horas que ele vai ter que trabalhar. O parâmetro vai falar como que vai gerar esses cálculos. Então, se ele fizer as horas a menos, ele vai ter que descontar do funcionário ou ele vai ter que debitar do banco, por exemplo, né? Então, como que vai ser dita as regras aqui no sistema? Então, para gerar os cálculos, eu preciso ter esses dois campos aqui bem alinhados, né? Que é o horário e o parâmetro. Tá? Primeiro, vamos entender aqui o conceito de horários, que, ao meu ver, é uma configuração mais simples, dependendo, né? Acho que depende muito de como vai ser o horário ali das empresas, né? Tem empresas que têm uns horários bem diversos, né? E tem empresas que vai ser horário só comercial, horário mais simples e assim, é muito mais fácil, né? Então, aqui o sistema oferece para você o cadastro de horários. Então, esses horários que eu estou mostrando nesse painel aqui são os horários que são identificados, são configurados sempre durante a semana. Então, aquele horário semanal. Segunda a sexta-feira, segunda a sábado, de domingo a domingo, pode configurar também uma escala 6x1, dá para fazer uma configuração por aqui. Então, são horários mais definidos dessa forma, mais dessa configuração, tá? Desse jeito, né, temos essa visualização aqui, tá? Podemos, então, estar adicionando no canto superior direito um novo horário. Então, posso estar criando aqui uma nova jornada, adicionando uma jornada aqui também, tá? Então, se eu clicar lá no canto superior direito, adicionar horário,
é onde eu vou poder, então, criar essa nova escala de trabalho, né? Então, ele pede aqui para vocês, primeiramente, identificar esse horário, né? Então, a identificação nada mais é do que eu vou atribuir um nome para essa jornada, né? Então, esse nome tem que ter muito a ver com o horário que você estiver cadastrando. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu coloco aqui o horário, horário manhã, por exemplo, né? E se eu colocar o título horário manhã e configurar o horário de noite, não faz muito sentido. Vai gerar só uma confusão, porque o horário que os funcionários trabalham de manhã, na configuração está configurado para de noite. Então, o nome tem que ter a ver com o expediente que você vai configurar. Então, se eu coloco o horário manhã aqui, o período aqui tem que ser de manhã, tem que ser o horário de jornada de manhã, né? Então, essa é a ideia. E também colocar não só informações muito genéricas dessa forma, horário manhã. Às vezes manhã eu tenho 2 turnos diferentes, 2 períodos diferentes. Então, coloca, por exemplo, o horário de manhã e o horário que começa aqui, ó, começa às 7h30, por exemplo, né? Então, coloca aqui o horário 7h30 até às 16 horas, por exemplo, entendeu? Então, coloque informações que façam sentido, que deixe mais claro na hora que eu estiver cadastrando essa lista de horários, que vai facilitar, obviamente, a sua associação depois, tá? Então, o título aqui vai ser basicamente para isso, certo? Para que a gente possa visualizar e identificar melhor esses horários aqui dentro do sistema para facilitar, tá? E aqui na parte de baixo é onde eu vou configurar basicamente como que esse horário vai ser feito, né? Então o sistema oferece para vocês aqui vários campos onde vai facilitar essa nossa configuração. Então temos aqui 2 tipos de horários que você pode definir nessa tela, tá? Que é o horário por período ou por carga horária diária, né? Então, por período, basicamente, eu consigo mostrar para o sistema quando que vai começar aquele horário específico, tá? Aquela jornada específica e quando ele vai realizar o término daquela jornada. Então, eu consigo falar para o sistema, ó, o funcionário vai começar nesse horário aqui das 8, vai até, por exemplo, meio-dia, depois vai finalizar, voltar ali às 1 da tarde, finalizando o expediente às 16 horas, por exemplo, né? Então, por período, eu tenho essa possibilidade de falar para o sistema como é que o horário do dia dele vai funcionar, como que vai ser esses dias trabalhados, né? Como que vai funcionar esse expediente, tá? Com maior detalhe, certo? Então, por período, eu consigo fazer isso. Já por carga horária diária, eu não preciso mostrar para o sistema qual que é o horário de início, qual que é o horário de término, né? Eu só preciso mostrar para o sistema a quantidade de tempo diária que ele é obrigado a cobrir, né? E aí, de acordo com as entradas que o funcionário for fazer e as saídas de suas marcações, ele vai gerar esse cálculo ali e vai ver se ele completou toda aquela jornada, que é aquelas 8 horas diárias, por exemplo, que ele tem que cumprir. Se não cumprir, ele vai gerar o desconto. Se ultrapassar, ele vai gerar os acréscimos, né? Só que aqui eu não preciso, no horário, na configuração, mostrar quando que vai começar e quando que vai terminar esse expediente. Eu simplesmente deixo livre para o sistema decidir, para o funcionário também, de certa forma, né? E o sistema vai gerando um cálculo ali em cima das marcações que o funcionário fizer, tá? Então, a gente tem esses 2 tipos de perfis de horários, né? Por período ou por carga horária. Então, dependendo da situação, você pode estar se adaptando a algum tipo de horários específicos, né? Então, se eu tenho um horário que eu não tenho definição, vamos por carga horária diária. Pelo menos a única definição que ele deve ter é a quantidade de horas que ele tem que trabalhar. Isso obrigatoriamente tem que saber. Não tem como ter um horário ali sem saber a quantidade que tem que trabalhar diariamente, né? Isso tem que saber. Essa é uma questão que não existe não saber. Ah, não sei quantas horas vai fazer. Então não é categorizado como CLT aqui. É outro tipo de configuração. Aí pode ser um horista, um plantonista, algo mais específico. Não é um funcionário que tem uma jornada específica, tá? Então, seria mais ou menos isso. Se for por exemplo, ele tem um horário de chegada, ele tem um horário de saída, tem esse controle melhor, por período vai ser o ideal, que aí você já consegue definir os horários certinho, tá? Maioria dos casos, sempre por período, tá? Raramente utilizamos aí carga horária, casos bem específicos mesmo, mas normalmente sempre por período deixamos aí selecionado. Então, por período, basicamente, para configurar, eu vou utilizar, então,
né, como o próprio nome do campo já diz, né, por período, né? Então vai ser esses períodos que a gente vai configurar aqui e definir o expediente. Então o sistema identifica sempre o ponto em relação às marcações impares, né? Entrada e saída, entrada e saída. Então, para configurar aqui, não vai mudar muito dessa questão. No primeiro período aqui, eu vou colocar o início do expediente, 7h30, né? O próximo campo aqui vai ser a saída para o intervalo de almoço. O próximo campo do segundo período agora vai ser a volta do intervalo de almoço. E depois, o fim do expediente. Olha lá. Então eu coloco aqui todos os dias, todas as marcações, na verdade, né, do dia ali, como que ele tem que cumprir, desde a sua entrada até a sua saída aqui, e também identificando quanto tempo de intervalo que esse funcionário tem que tirar durante esse dia. Lembrando que esse tempo aqui, se por um acaso, por exemplo, o intervalo for muito variado, mesmo se eu utilizar a regra por período, o sistema trabalha com o campo chamado de compensação diária. Então, mesmo se ele identificar por período, eu posso falar para o sistema o seguinte, ó, no período de intervalo eu quero que o sistema seja flexível. No sentido de, se ele sair meio-dia e meia e voltar 1h30, tá tudo certo, é 1 hora do mesmo jeito. Então não vai nem descontar e nem gerar horas a mais para ele. Ele vai deixar, ele vai aceitar o sistema, o funcionário a bater ponto num horário diferente do intervalo, entendeu? Portanto, que ele cumpra aquela 1 hora que está prevista aqui como referência. Ah, não, ele trabalha 1h30, na verdade ele faz 1h30 de intervalo, então eu tenho que colocar 1h30 de intervalo aqui, especificando. Aí pode ser do meio-dia a 1h30, pode ser das 11 a meio-dia e meio, e assim fica ao seu critério, tá? Você pode colocar a sua referência aqui, que nem na prática ele vai se adaptando, porque cada funcionário tem um período diferente de intervalo, da saída, da volta, mas ele cumpre essa 1h30. Tudo certo? Então tem essa possibilidade aqui também, tá? E aí, obviamente, esse exemplo aqui, que é o mais comum de acontecer, não tem terceiro e quarto período, não. Eu não preciso preenchê-los. Só vou preenchê-los se tiver mais expedientes durante o dia, né? Se eu tiver colocar mais intervalos, se eu quiser colocar mais jornadas, né? Mas normalmente só vai finalizar até o segundo período aqui da configuração. E aí, obviamente, né, nesta parte o sistema oferece outros campos aqui para melhorar, às vezes, a adaptação do horário, né? Então a gente tem aqui o ícone, por exemplo, de neutro, que basicamente ele deixa aquele dia não contabilizará, né? Não contabilizará as faltas, os atrasos, quando o funcionário não registrar o ponto do dia. Então, quando eu marco o neutro aqui neste horário e associo a um dia da semana, né? Essa segunda-feira, se ele não tiver nenhuma marcação de registro, ele não contabilizará esse dia como falta de 7h30, que é essa carga horária que deu aqui no final, né? Então, o neutro é para quando, por exemplo, eu quero criar um funcionário que tem um revezamento no sábado, ou é um funcionário folguista, por exemplo, ele vai trabalhar de acordo com as folgas dos funcionários, então eu não sei qual dia que vai cair essa folga. Então, eu coloco todos os dias aqui como essa opção neutra, né? E aí, quando ele vier trabalhar, ele vai contabilizar as horas normais. Se não cumprir aquela jornada, vai gerar a falta, vai gerar os descontos, né? E se não tiver nenhuma marcação, ele não vai gerar nenhum tipo de falta para aquele funcionário. Então, o neutro mais para esse sentido, para funcionários folguistas ou um revezamento, às vezes, no sábado, no domingo, né? Às vezes o funcionário tem esse revezamento ali, e aí eu utilizo o neutro para poder adaptar a esse sentido, tá? Esses outros dois ícones aqui seriam o quê? Os pré-assinalados. Então, PA é a abreviação de pré-assinalar. São registros gerados automaticamente a partir da primeira batida do primeiro período. Ou seja, quando ele entra às 7h30, o sistema já inclui o ponto automaticamente ao meio-dia. E quando ele finaliza às 16, o sistema já inclui o ponto às 13 horas da tarde, que é esse segundo ícone aqui do segundo período. Tá? Então, quando eu marco aqui o dia, ó, com esse pré-assinalar, eu estou falando que o intervalo ele não precisa mais bater o ponto, o próprio sistema vai incluir para ele. Então, às vezes, é o funcionário que começa o expediente na empresa, sai para fazer o seu serviço, às vezes não tem aplicativo, não tem acesso ali às informações, e precisaria voltar para a empresa para bater o ponto. Então, logisticamente, não fica viável fazer isso. Então, a gente utiliza o pré-assinalar para que o sistema possa incluir esse ponto de intervalo para ele. Aí ele faz o intervalo lá e volta depois das 16 horas, né? Obviamente que
não vai ter tanto controle em relação ao intervalo, né, por conta disso. Mas é uma situação que pode ser adaptada dependendo do critério, do conceito ali dessa jornada, né? Então a gente tem essas duas possibilidades aqui na frente, ok? Então, basicamente, eu configuro aqui qual que é o horário que eu vou cadastrar, como que vai ser minhas opções, qual que vai ser os meus critérios, e após isso, eu seleciono aqui os dias da semana. Tá vendo? Então, eu posso marcar os dias que eu quero colocar como trabalho e tirar os dias que eu quero atribuir como folga. Então, vamos supor que esse funcionário vai trabalhar de segunda a sexta-feira. Então, sábado, domingos, inclusive o feriado, eu vou tirar aqui na configuração, falando para o sistema que esses dias vão ser as minhas folgas. Ou seja, se por um acaso o funcionário vier trabalhar, né, ele vier trabalhar nesses dias que não estão marcados, vai gerar horas de folga. Então, ou seja, se for banco, vai gerar banco, se for extra, vai gerar extra na folga, vai gerar como horas de acréscimo, tá? Mas vamos supor que o meu sábado ele vem trabalhar também. Então, posso marcar o sábado aqui, ó, e, por exemplo, ajustar, adaptar o sábado. Vamos supor que o sábado ele vai trabalhar só meio período. Então, eu vou colocar aqui das 7h30 às 11h30. Então, ele vai trabalhar só 4 horas do dia ali, né, para cumprir aquela jornada. Posso estar fazendo isso também, sem problema algum, tá? Então, no mesmo dia aqui da semana, eu posso selecionar e mudar esses horários, né? Colocar 16h30 aqui na segunda-feira, né? Posso adaptar esses outros dias aqui na semana, então posso configurar diretamente na tabela também, sem problema algum, tá? Isso tudo para facilitar a sua adaptação aqui ao horário, né? Então, cada jornada às vezes vai ter uma particularidade. Isso aqui oferece para você poder ajustar essa particularidade, tá? Então, basicamente, é assim que estruturamos esse horário dentro desse painel. A gente configura aqui referências, só para facilitar depois você selecionar os dias da semana, mas eu posso ir direto aqui na tabela e configurar do zero também, cada dia, colocando os seus horários também, tá? A outra opção, só para vocês também entenderem, né, da carga horária, eu não tenho mais o pré-assinalar, até porque eu não especifico, né, quando que vai começar o intervalo e quando que ele vai terminar. Eu só coloco a quantidade de horas que ele tem que cumprir, que são essas cargas horárias aqui na frente, ó. Então, temos aí a carga horária do total do dia. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 8 horas, ele vai ter que cumprir 8 horas do dia. Independente se essas 8 horas chegar no período noturno ou se estiver só no diurno, independente, ele vai ter que cumprir 8 horas do dia, tá? Aí a carga horária diurna, que é o CHD. Então, se eu colocar 8 horas aqui, ele vai ter que cumprir 8 horas só no período diurno e aqui só no período noturno, né? Então, eu posso colocar 2 horas aqui no período noturno. Então, ele vai ter que trabalhar aí, vamos supor, 10 horas do dia, 8 horas diurnas e 2 noturnas, né? Então, essa jornada dele aqui. Então, eu consigo separar entre os períodos do dia, tá? E por último, isso também tem na parte de período, tá? O fechamento, que esse fechamento aqui nada mais é do que do dia. Então, para o sistema entender que aquela jornada, nesse dia, houve um término do expediente, só que esse término foi no dia seguinte, para que eu visualize essa marcação da melhor forma, eu coloco essa marcação para o mesmo dia que ela começou, né? Mesmo se esse última saída aqui for o dia seguinte. Então, eu justo o fechamento para depois da meia-noite, né? Falando que esse ponto vai ser identificado ainda no mesmo dia, só para quesito cálculo e visualização, tá? Mas o ponto de saída realmente foi constado no dia seguinte, tá? Então, eu posso aumentar ali depois da meia-noite, falando assim, ele vai só finalizar esse dia aqui depois das 6 horas da manhã. Então, antes das 6, vai ser considerado o dia atual. Então, vamos dar exemplo hoje é dia 18. Então, até 6 horas da manhã era ser dia 18. Depois das 6 da manhã, vai ser dia 19. Entendeu? Seria mais ou menos essa questão, mais ou menos essa visualização, tá? Mais ou menos isso, ok? Isso eu posso adaptar tanto por período, tanto por carga horária, independente. As duas opções é a mesma questão, tá? E aí a carga horária não é 2 vezes, você colocar a quantidade aqui, você vai selecionar os dias da semana. Não vou ter mais as visualizações aqui dos horários na tabela, até porque eu estou utilizando como carga horária total. E aí eu posso mudar, obviamente, a carga horária aqui em determinado dia. Eu quero mudar, por exemplo, o sábado para 4 horas. Então, eu posso colocar a quantidade aqui e pronto, adaptei a minha carga horária da semana. Ok? Então, é assim que configuramos o expediente aqui dentro do sistema. Depois é só clicar aqui em salvar. Legal.
você já criou a sua jornada aqui para dentro do sistema. E aí, como mostra o exemplo aqui, você pode criar quantos horários você quiser. Assim, não tem uma quantidade específica, é ilimitado, até você conseguir adaptar todos os horários aqui na plataforma e associar para todas as escalas, departamentos, todos os horários que tiverem. Também tem a parte de editar visibilidades, ou seja, se esse horário estiver associado ao funcionário, ele já foi demitido, não posso simplesmente apagar esse horário, né? Eu consigo editar visibilidade. Ah, quero tirar aqui o administrativo 2. Eu marco essa opção. Vai aparecer todos os horários já cadastrados, já ocultados. Vou lá na minha opção de administrativo 2, marco aqui e salvo visibilidade. Aí o administrativo 2 já não vai mais aparecer na minha lista de horários ativos, vamos dizer assim. Então, quando eu desmarco esse filtro, olha lá, o administrativo 2 não está mais aqui, né? Então, eu consigo visualizar ali essa opção, tá? Beleza. Então, essa aqui é uma das formas de configurar os horários dentro do sistema. Então, você percebe que eu consigo colocar só durante a semana ali, né? Eu coloco de segunda a sexta, segunda a sábado, eu consigo adaptar semanalmente. Mas quando eu tenho um horário, por exemplo, que eu não consigo adaptar semanalmente, aquela regra, por exemplo, uma escala 12 para 86, eu não consigo configurar isso semanalmente. Eu tenho que estar associando numa tabela de repetição, uma tabela de dias, né? O dia que ele vai trabalhar, o dia que ele vai folgar. Um 12 por 16 funciona dessa forma. Então, por isso que na página aqui do lado esquerdo de cadastros, temos aí a segunda opção, que vai ser horário detalhados, tá? Então, quando eu não consigo criar esse horário que é associado por semana, quando eu não consigo chegar nesse conceito, provavelmente vai ter o horário detalhado aqui para você poder adaptar, que vai ser o modo de escala de revezamento, tá? Então, dentro do horário detalhado, do modo de escala de revezamento, temos aqui a opção de poder também adicionar, bem parecido com o horário da semana que eu mostrei para vocês. E ao clicar nessa opção, ele vai aparecer para você aqui o adicionar escala, né? Aí ele vai pedir o nome também da escala, você vai configurar o horário. Então, é a mesma ideia do horário que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 12 para 36, é a escala que eu vou montar. Aqui eu vou colocar tanto por período ou carga horária diária também, né? Eu posso adaptar um ou outro tipo de configuração, tá? Eu vou colocar aqui um por período, começando no período noturno, para ficar um pouco diferente, tá? Vou colocar aqui, ó, das 19 às 20, às 21, até 7 horas da manhã, tá? Então, beleza. Então, o noturno começa no dia à noite, né? Vai finalizar na madrugada do dia seguinte. Então, o fechamento ele tem que ser depois da meia-noite para ele adaptar no mesmo dia ali, entendendo que houve uma saída no dia que ele começou aquela jornada, né? E aí, basicamente, o que eu faço? Em vez de ter os dias da semana para selecionar, que era o último horário que eu mostrei para vocês, aqui ele vai pedir para você selecionar uma tabela, né? Os dias dos meses que vai se adaptando a essa escala de revezamento. Então, por exemplo, eu quero começar trabalhando hoje, dia 18/8. Então, até hoje, eu quero começar o meu expediente. Então, eu vou clicar aqui agora nesse ícone de inserir, você vai ver que ele vai colocar o horário de trabalho aqui no dia 18. Então, se ele vai estar trabalhando no dia 18, dia 19 até o dia 19, vai ser a folga desse funcionário. Então, aqui em cima, eu vou ter que mudar a opção de por período para a opção de folga, tá? E aí, vou salvar novamente, na verdade, inserir, né, essa informação aqui na tabela de horários, tá? Então, tá vendo que eu criei minha repetição aqui? Ele trabalha dia 1º ou dia 18, né? E vai folgar agora dia 19. Aí, dia 20, ele vai trabalhar de novo. Dia 21, ele vai folgar. Dia 22, vai trabalhar. E assim vai indo sucessivamente. Então, quando eu chego no período de repetição, quando eu visualizo que ele vai ficar só repetindo aquela mesma referência, eu paro de configurar aqui na tabela, desço até o final desta página, onde você vai se encontrar com um campo chamado de ciclo de repetição de escala, que nada mais é do que, vamos pensar como se fosse o nosso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, você vai copiar essa referência aqui para colar durante os próximos dias, né? Então, por exemplo,
Eu vou copiar, então, vou dar meu Ctrl C. Meu Ctrl C vai ser do dia 18 e 19. Então, eu vou colocar no período de referência, ó, dia 18, dia 19. O repetir até, que vai ser o meu Ctrl V, eu quero colar a partir do dia 20 até uma data final. Que aí essa data você pode colocar até o final desse mês de agosto, ou até o final do ano, dia 31/12/2025, ou até daqui a um ano, dia 18/8/2026. Eu posso colocar até no máximo um ano de repetição dentro da mesma edição. Então, por exemplo, vou colocar até o final do ano. Olha lá, dia 31/12/2025, ele vai repetir esse Ctrl C e esse Ctrl V que eu mostrei aqui para o sistema, tá? E aí, deixa eu até colocar aqui uma opção diferente, ó, 18, 8. Pronto. Só colocar o título aqui diferente, vou salvar, ele vai criar então essa repetição a partir do dia 18. E aí, quando ele criar a escala aqui, ó, vou pesquisar somente ela, ele vai estar criando aqui um nome, ó. Aí eu posso clicar nesse ícone aqui na frente, inclusive, para poder associar colaboradores a essa escala que eu acabei de adicionar. Então, eu quero associar aqui o Willow, né, para essa escala aqui. Eu posso selecionar ele e na hora que eu clicar para salvar, a partir do dia 18 em diante, ele vai estar adaptando esse horário a essa escala aqui para o funcionário. Aí ele me trouxe aqui uma informação, ó, que esse Willow, né, ele já está associado a uma escala par teste, né? Então, ele já está associado a uma escala. Se eu confirmar aqui, a partir do 18 em diante, ele vai reajustar esse funcionário para aquela escala que eu estou associando agora, né? Antes do dia 18, ele vai estar na escala anterior ali mesmo, entendeu? O outro ícone desse lapisinho aqui eu consigo editar. Aqui vai aparecer o nome do funcionário que está associado a essa escala, então eu tenho ciência de que se eu editar essa escala, né, ele vai afetar ali a configuração do Willow. E aqui daí em diante, ó, do dia 20, ele vai repetir nesse mesmo padrão, tá vendo? Ó, que legal. E aí foi estendendo até o final do ano. 31/12. Ah, mas e se chegar no dia 1º de janeiro, o que vai acontecer? Ele só não vai ter configuração, mas você pode vir aqui e estender mais um ano ali consecutivo. Que nada mais é do que eu vir aqui, copiar e colar de novo, né? Então vem aqui, ó, copiar do dia 30/12/2025 até 31/12/2025, e eu vou estender isso aí a partir do dia 1º de janeiro de 2026 até o dia 31/12/2026. Então, vou estender mais o ano consecutivo, ó. Eu vou finalizar até o dia 31/12/2025. Se eu salvar aqui mais um ano de repetição, ele vai deixar. O que eu não posso fazer é estender esse um ano aqui na mesma edição. Não posso colocar 2 anos para ele fazer essa configuração. Eu vou sempre fazer as edições e estender no máximo até um ano. Posso, depois de salvar esse aqui, colocar para 2027? Pode. Depois eu posso colocar para 2028? Pode. E assim por diante? Pode fazer. Só que por edições. Eu não posso fazer isso tudo na mesma tela. Até por conta para evitar do sistema travar, né? Então ele está adaptando isso para vários funcionários. Imagina que eu tenho uma escala aqui associando para 50 funcionários. Vai ter que fazer isso para os 50 colaboradores. Isso ao mesmo tempo. Então, para evitar esse travamento, ó. Inclusive aqui já deu até uma operação aqui, né, de instabilidade, então, por conta disso. Então, eu consegui, assim, de um período muito extenso, né, ele traz essa adaptação aqui. Mas provavelmente ele já ajustou aqui sim. Quando ele traz essa informação, ele já estendeu aí até um ano lá, ó. Tá vendo? Ó, foi até dia 31/12/2026. Tá vendo? Então, a gente consegue estar estendendo essas escalas aqui de revezamento. Então, horário detalhado, né, na parte de cadastro, que é o modo escala, onde você cria essas repetições de escala. Eu trouxe exemplo de uma escala 12/16, mas pode ser outro tipo de escalas. Tem escalas 4x4, tem escalas 2x2, né, trabalho 2 dias, folga 2, e assim por diante. Tem vários outros tipos de escala que aqui você pode estar adaptando o sistema, né? Então, quando você tem um parâmetro de repetição, na escala de revezamento, você consegue criar e pedir para o sistema repetir esse padrão, tá? Então, é uma das possibilidades aqui. Obviamente que além de você ter aqui a escala de revezamento, você tem esses outros dois modos, ó, o modo básico e o modo avançado. Basicamente, esses dois modos aqui funcionam da seguinte forma.
O modo básico, eu consigo pegar funcionários que já têm um horário associado ou estão sem horário também, independente, e em determinado dia associar um horário para ele naquele dia para tratar aquela situação. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o funcionário está na escala de revezamento ali, né? Eu quero que hoje ele troque com um funcionário que está trabalhando no período diurno. Ele vai trabalhar noturno. Então, o que eu faço? Eu clico aqui no dia do período de análise, coloco, por exemplo, dia hoje, dia 18, ou posso colocar também vários meses aqui, não tem problema, e vou selecionar o funcionário, vou selecionar aqui o Carlos. Clico para filtrar. Então, ó, o Carlos ele está trabalhando numa escala, por exemplo, diurna. Então, eu posso vir aqui ó, e colocar ele para um horário noturno, que é esse horário aqui, por exemplo, código 2, ó, que é das 5 da manhã às 23h59. Então, eu vou clicar aqui nesse dia ó, e clicar no código 2, falando que o funcionário, neste dia, ele vai cumprir esta jornada somente nessa data. E aí, nos próximos dias ali, ele volta conforme está na escala prevista para ele. Normal, tá? Não vai mudar, ok? Então, tem essa possibilidade aqui. Aí eu posso criar dessa forma. Vou supor que tem vários outros funcionários aqui que preciso selecionar. Posso adaptar todos juntos aqui, né? E, por exemplo, selecionar todos ao mesmo tempo e colocar também todos ao mesmo horário. Posso fazer isso também. Posso selecionar todos os dias, copiar, depois colar para os demais também, colar. Adicionar horário. Posso criar um horário também do zero. Então, não preciso criar ali no horário ou na escala, eu crio aqui um código só para adaptar aquela situação. Então, o sistema oferece aqui para a gente poder ir adaptando a essas regras, né? Então, você tem essa possibilidade de poder estar aqui apontando, né, como que vai funcionar esses conceitos, como vai funcionar esses critérios aqui, ok? Lembrando que no final você clica aqui em salvar, né? Você tem que salvar aqui essa configuração, ou você pode baixar aqui um PDF, desculpa, um Excel com a tabela de escalas, né? Você consegue ver, o sistema vai dividir por cores, né? Por código, você pode clicar aqui, ó, exibir códigos também, em relação ao relatório de horários. Então dá para você imprimir aqui a planilha, né? E anexar lá no quadro dos colaboradores, né? Enfim, para que todo mundo possa ver quem está trabalhando em qual escala. Dá para a gente baixar aqui o modelinho e, obviamente, adaptar esse modelo, né? Para facilitar aí também as escalas de revezamento, ok? Pessoal, sobre essa parte aqui, tudo certo? Sobre as escalas de revezamento, os horários um pouco mais diversos, ficou claro para vocês? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então, beleza, pessoal. Dessa forma, finalizamos aqui os campos de horários, né? Então, mostrei para vocês os horários onde eu defino por semana e os horários que são um pouco mais diversos, né? Onde eu tenho uma repetição, eu tenho um controle um pouco diferente, né? E onde eu consigo também fazer edições de modo avançado, de modo básico, né? Então, a gente consegue estar adaptando aqui, ok? E aí, obviamente, que junto com o horário aqui um pouco mais para baixo na aba de cadastros, você vai ter aqui agora o campo chamado de parâmetros, né? Que é onde vai ter todo o conceito, todo o critério e parte de cálculo que vai envolver aqui o sistema de ponto e vai ficar exatamente nesse campo chamado parâmetro, tá? Então, é aqui que vamos apontar e configurar como que o sistema vai gerar o banco de horas, como que ele vai gerar a tolerância, a questão de adicionar noturno, todo esse conceito da parte de cálculo, tá? E aí, como você pode perceber aqui, né, no parâmetro você tem a possibilidade de poder cadastrar várias regras diferentes no mesmo sistema. Então, assim, eu posso ter um horário específico e associar regras diferentes para esse horário, entendeu? Ele não é um horário atrelado à regra. Então, isso possibilita você criar vários tipos de cenários. Então, tem o cenário de banco de horas, que é o BH, tem o cenário de gerar horas extras, que eu quero pagar essas horas no final. Então, dependendo do tipo de convenção, né, vamos dizer assim, eu vou adaptar aqui o meu parâmetro, tá? E aí, basicamente, ou você está editando ou você vai estar adicionando uma nova regra, né? Então, vou clicar aqui em adicionar, por exemplo, né, para facilitar aí essa questão.
E basicamente aqui eu vou estar criando aqui o nome desse parâmetro. Então, a mesma ideia do horário. Então, se eu estou colocando um parâmetro como banco de horas, então eu coloco o nome aqui, ó, banco de horas, teste 1, né? Banco de horas, empresa 1. Entendeu? Então pode criar aqui um nome para facilitar a identificação, para facilitar essa questão aí das regras, né? Definir essas questões aí, beleza? Então, basicamente, depois que identificar, né, essa regra com esse título que eu posso estar associando, aqui do lado direito, quando você estiver adicionando novas regras, você pode importar essas configurações de outros parâmetros já criados. Então, vamos supor que eu quero criar aqui um banco de horas 2. Então, eu vou vir aqui selecionar uma configuração de um banco de horas que já foi configurado. Tá vendo? Ó? Então, eu vou lá adaptar as regras desse banco de horas e adaptar de forma diferente. Então, eu posso estar importando configurações de outros bancos. Tá? No caso aqui, eu não quero importar, então eu vou deixar em selecione e eu quero criar do zero. Né? Então, ele oferece aqui para vocês as abas que vão envolvendo aqui os conceitos do sistema. Tá vendo? Ó? Então, tem aqui toda a parte de atrasos, de bancos, de compensação, de DSR, de extras, de expiro, de noturno, horistas e interjornada, né? Onde você vai adaptar essas regras aqui, o que vai envolver o seu conceito. Obviamente que nem tudo aqui eu vou precisar configurar. Por exemplo, se eu não tiver horários noturnos, por que eu configuraria o noturno aqui? Né? Não faz muito sentido. Então, se tiver configurações que eu não precise definir, porque não faz parte da minha regra, eu não preciso configurar. Isso vai ser aplicado também para quem utiliza o banco ou utiliza extra. Né? Então, se eu vou utilizar extra, por que eu vou ter que definir a parte de banco? Você entendeu? Então, o sistema ele só vai mostrar para você se vai ser banco de horas ou não, se você ativar e configurar esses recursos aqui, tá? Como a ideia é utilizar isso aqui para banco de horas, que é o exemplo que eu estou trazendo, eu vou, obviamente, vir aqui na parte de banco e, obviamente, eu preciso marcar o participante do banco de horas, senão não vai funcionar a minha regra, tá? E aí, a partir do momento que eu marcar essa opção, ele vai apresentar aqui para você a data do saldo inicial e a duração. Então, a duração nada mais é do que a quantidade de meses que o sistema vai contabilizar esse banco de horas, vai acumular. No final dessa quantidade de meses aqui, ele vai fazer o fechamento do banco, que é o quê? Ele vai pegar aquele saldo final, ok? Esse saldo final vai ser contabilizado para pagamento, se for um saldo positivo, se ele terminar positivo. Se terminar negativo, ele vai gerar um saldo para descontar, né, do funcionário no final desse ciclo. Então, esse ciclo de quantidade de meses, quem vai te dizer vai ser propriamente a convenção coletiva, tá? Então, se na convenção dos funcionários estiver falando lá que tem que ter um prazo de no mínimo 3 meses, de 6 meses, de 2, de 5 e assim vai, você vai adaptando aqui o sistema. Então, não tem uma regra, é sempre 6 meses, é sempre 3. Não, depende da convenção. Mas, normalmente, varia entre 6 a 12 meses, tá? Esse, normalmente, é o padrão, tá? Mas não é uma regra, tudo bem? Então, por isso que, na hora que estiver configurando, sempre muito importante entender sobre a convenção, tá? É onde você vai adaptando aqui a convenção ao parâmetro, né? E a data inicial nada mais é quando que vai começar a contabilizar esses 6 meses, por exemplo. Né? Quero começar a contabilizar a partir de agosto. Então, do dia 1º de agosto, daqui 6 meses, ele vai fazer esse fechamento. Né? Quero contabilizar a partir de julho. Posso colocar uma data retroativa, eu contabilizar 6 meses depois e assim sucessivamente. Não preciso ficar mudando essa data todas as vezes. Eu coloco ela uma vez só e em 6 meses ele vai ficar adaptando dessa forma. Ok? Colocamos a data, beleza. Agora é só clicar aqui em salvar. Pronto, o seu banco de horas já está ativado. Se eu fizer só isso, o banco de horas já vai estar contabilizando. Tá bom? Obviamente que o banco aqui ele oferece outras regras, outras formas que você pode estar adaptando aqui. Então, por exemplo, eu posso configurar então a tolerância do banco de horas, que é a tolerância de limite de créditos do saldo de banco ou de débitos do banco de horas. O limite de crédito você pode configurar da seguinte forma:
jogar o banco de horas após 2 horas e meia de hora extra. O que isso significa? Essa função irá jogar para o banco apenas depois que ultrapassar as horas configuradas. Ou seja, depois de 2 horas e meia, aí sim que ele vai jogar para o banco de horas que ele fizer a mais, né? Então vamos supor que ele fez 3 horas. Então vai jogar 2 horas e meia para a hora extra, para pagar, e meia hora para o banco de horas para somar, para contabilizar, para compensar. Entendeu? Então, posso adaptar o banco de horas junto com as horas extras, que é a configuração de pagamento, né? Então, posso configurar aqui nesse limite de crédito, tá? Posso fazer o inverso também. Eu quero jogar as 2 primeiras horas, por exemplo. Deixa eu voltar aqui. Aí, duas primeiras horas, 2 horas e meia primeiras, para banco de horas. Então, eu quero jogar essas 2 primeiras horas e meia para banco, para compensar, e se ele continuar trabalhando, o restante eu quero pagar. Não quero compensar, vou pagar direto ali no final. Então eu vou lá e adapto aqui na segunda regrinha para ele poder fazer o inverso. Primeiro jogar para o banco e depois jogar para as extras. Tá? Então, o sistema oferece para você também a possibilidade de você configurar as tolerâncias do banco, que seria exatamente esses campinhos aqui. Tanto para a parte de limite de crédito, quanto para a parte de limite de débitos também. Né? Então, quero jogar a primeira 1 hora para atraso, só que a diferença é que depois de 1 hora ele vai converter tudo para saldo negativo de banco, diferentemente do crédito aqui, que chegou a um determinado limite, ele vai para o outro contabilização. Aqui do de débito não, como se fosse uma tolerância, né? Chegou até 1 hora, beleza, vai gerar atraso. 1 hora e 1 minuto, vai gerar tudo para o banco negativo de 1 hora e 1 minuto ali para descontar do banco. Né? Se você marcar o inverso, aí ele vai jogar tudo para 1 hora para o banco, o restante vai ser jogado se ele fizer mais de 1 hora para converter tudo para atraso, né? Então o débito ele funciona como se fosse uma tolerância, né? Vamos pensar assim, diferente do crédito, tá? Mas a ideia é a mesma, né? De poder adaptando aqui e configurando essas tolerâncias, tá? Você pode também mudar o critério aqui, em vez de parecer critérios diários, você pode mudar mensal. Então, eu quero, por exemplo, aqui as primeiras 20 horas mensais jogue para o banco, o restante jogue para extra. Então, ele não vai olhar mais por dia, ele vai olhar o resultado do mês. Então, o que sobrar no final lá, vamos supor que ele fez 15 horas a mais. Essas 15 horas vão ser jogadas para o banco. Finalizou o mês, vamos supor que deu 25 horas mensais a mais. Então, dessas 25, 20 horas eu jogo para o banco e 5 horas eu vou pagar no final. Entendeu? Então, ele vai olhar não qual dia que ele fez, ele não vai olhar para isso, ele não sabe qual dia que ele fez, tá? Ele vai pegar no final um montante e desse montante vai cortar, né? Como se pegasse um bloco de, vamos imaginar, de queijo, né? Então, um dedo é extra, o restante eu jogar ali para consumo, né? Então, eu consigo fazer isso. Então, basicamente, um mensal é essa visão que vamos ter, tanto para limite de crédito, quanto também para a questão de débito. Então, você pode mudar aqui em cima como que ele vai mudar o critério, né? Se o critério vai ser diário, se ele vai ser mensal. Tudo isso para adaptando as convenções. Então, cada convenção vai ter um tipo de regra, né? Então, tem convenções que tudo vai ser jogado para o banco, tem convenções que uma parte vai ser jogada e a outra não. Então, depende de como vai ser adaptado aí, tá? Se eu quero jogar tudo para o banco, eu deixo zerado, ó. Dessa forma aqui, ó. Pronto, tudo vai ser jogado para o banco agora. Tá bem? Tudo bem, pessoal, aqui? Alguma dúvida nessa parte do banco de horas? Do critério de créditos, de débitos? Ficou claro? Ficou claro. Perfeito. Aqui um pouco para baixo, o sistema oferece também outros tipos de adaptações, né? Então, você tem aqui outras opções, por exemplo, eu quero que o sistema envie o adicional noturno para o banco também. Então, se ele gerar o adicional noturno, em vez de jogar como pagamento no final de adicional, eu jogo como saldo de banco, para depois ele poder compensar, por exemplo. Eu não pago o adicional, eu jogo como saldos a mais ali, se eu quiser, obviamente. Não descontar o DSR quando o saldo final for positivo. Então, o DSR é o descanso semanal remunerado. Então, se ele tiver saldos negativos durante o mês, durante as semanas, durante aquele mês, se o final ele terminar positivo, tá tudo certo, ele não vai descontar o DSR, né? Basicamente, o conceito tem aqui também. Tem multiplicador de horas, que eu posso adaptar aqui o valor, né? Que eu quero configurar aqui a regra,
que basicamente esse valor de percentagem, ele vai ser aqui na parte de extras, tá? Então, por exemplo, se eu configurar o valor 3, eu vou ter que adaptar aqui o valor 3 aonde eu quero que o sistema aponte essa regra. Por exemplo, extra 3 está associado aqui normalmente aos domingos e feriados, tá vendo? Ó? Então, se eu configurar o valor 3 aqui na extra 3, eu estou falando que quando ele trabalhar no domingo ou feriado, ele vai contabilizar aquele saldo dobrado, que é 100%. Então, se eu quero dobrar um valor, utiliza 100%. Então, ele vai fazer o quê? Quando ele trabalhar os domingos ou feriados, ele vai jogar aquele valor multiplicado. Então, se ele trabalhar 2 horas, vai jogar 4 horas para o banco. Se ele trabalhar 4 horas, vai jogar 8 horas. Se ele trabalha 8, vai jogar 16 e assim por diante. Então, esses valores aqui são nada mais é que da parte de extra, esses valores aqui, ó. Ele não está olhando aqui qual numeração aqui da extra, tá? Ele está olhando somente os valores. Então, se eu coloco o valor 3 na regra 3, que está associado a esses 2 dias aqui somente esses 2 dias vão entrar no conceito de multiplicação do banco. O restante dos dias não, tá? Porque eles estão adaptados a outras regras aqui de extra, né? Então, o sistema utiliza esses conceitos ali dos percentuais das extras para adaptar ali a sua regra de multiplicação também, tá? Porque aqui não tem porcentagem para ele definir, né? É só os valores. E os valores utiliza aí na aba de extra. Não quero multiplicar nada, então coloca aqui no multiplicar que ele não faz nada, né? Tem que também selecione o que não deve ser enviado para o banco. Então, quero que o sistema identifique que quando ele trabalhar os domingos, eu não gero o domingo como banco de horas. Eu quero pagar o domingo ali para ele direto. Quero pagar, por exemplo, o feriado também. Então, se ele vier trabalhar o feriado, eu não quero que ele gere esse saldo para consumo do banco. Porque eu não vou conseguir fazer com que o funcionário compense essas horas, né? Então, muitas das vezes a empresa, né, opta por pagar o feriado do funcionário porque não tem funcionários para repor esses dias que ele tiver com folga, por exemplo, para compensar no banco. Então, muitas das vezes a regra aqui é, eu vou pagar o feriado, mais fácil. Prefiro pagar do que ficar com um funcionário a menos ali no quadro depois durante os outros dias, né? Um exemplo. Então, por isso que eu pago o feriado. Então, eu posso marcar aqui o que eu não devo enviar para o banco. Ele não vai considerar isso para o banco de horas automaticamente. Obviamente, pessoal, que toda regra tem exceções. Aqui eu estou configurando uma regra padrão, né? Só que, obviamente, quando for na prática, vão surgir exceções. E aí, essas exceções a gente pode dar ajustando. Eu posso configurar um outro parâmetro de outra forma e associar naquele dia para tratar aquela situação, né? Então, eu posso estar configurando aqui o sistema para depois ir tratando aquelas situações, tá? Mas a regra padrão é aqui que vamos definir o que acontece mais no dia a dia, na rotina. Então, essa aqui vai ser o critério da aba de banco de horas. Então, marcou o participante, está valendo o banco de horas. Desmarquei, só está valendo aqui a regra de extra, tá? Então, basicamente é isso. Beleza, pessoal? Vamos lá. Depois do banco de horas, você tem aqui a parte de compensação, que isso daqui ele vai ser só aplicado realmente mais para quem utiliza as extras, tá? Porque a compensação, basicamente, o banco de horas já faz isso automático, né? Então, se eu tenho o banco de horas ativado aqui, tento ativar uma compensação mensal, por exemplo, ele vai falar, ó, esse tipo de compensação, banco de horas e compensação semanal não pode ser utilizados, né? Então, a compensação aqui vai ser mais para quem utiliza extras, tá? Então, se eu tiver uma compensação mensal, por exemplo, ele vai pegar o total de extras mensais e abater do total de atrasos ou faltas mensais, tá? Aí você pode utilizar aqui opções adicionais para que você possa compensar com alguns critérios aí definidos. Por exemplo, eu quero que ele compense mensalmente, mas não as faltas. As faltas completas, eu não quero que ele compense da falta, só do atraso. Então, a falta eu quero descontar no final do mês, e é isso. Essa é a minha regra, tá? E aí o atraso pode ser compensado, tá tudo certo. Não quero que compense extra do tipo 3. A extra do tipo 3, ela é aquela extra gerada aos domingos e feriados, que é 100%. Então, esse tipo de porcentagem, esse tipo de extra, eu não utilizo para compensação. Eu já pago direto no final, tá? E considerar a intra-jornada como na compensação mensal.
A intrajornada nada mais é do que o tempo trabalhado obrigatório do período de intervalo de descanso. Então, se o funcionário tem 1 hora para tirar de intervalo, porque ele tem uma carga horária de 8 horas seguidas, né? E nessas 8 horas, como ultrapassou, ele tem que ter tirado pelo menos 1 hora de descanso. Se ele trabalhar direto, a empresa é obrigada a pagar esse intervalo com esse adicional da intrajornada, né? Aí eu posso marcar essa opção aqui para ele compensar a interjornada mensalmente, tá? É uma possibilidade, é uma regra bem específica, mas tem como a gente poder compensar com a intrajornada também, tá? A mesma coisa vai funcionar aqui para compensação semanal, tá? Usar as opções adicionais é tanto para semanal quanto para mensalmente. E aqui você também tem a compensação diária, que é onde você vai definir se, por exemplo, eu quero que o sistema compense somente o intervalo de trabalho, que é aquela questão que eu falei lá para vocês do horário, né? Eu quero que o sistema só deixe flexível o intervalo. Então é assim que você adapta os períodos de compensação. A saída do primeiro período e a entrada do segundo período, tá? E aí, basicamente, o intervalo é onde eles vão gerar essa flexibilização, tá? A entrada e saída não. Então não gera essa flexibilização na entrada e saída. Não, eu quero compensar tudo. Então desde o começo até o final. Então marca aqui todos os dias, deixa a opção marcada aqui em cima também, que ele vai valer agora para todas as regras, né? Independente se for noturno ou diurna, ele vai compensar. Você pode deixar isso aqui marcado também para mesclar essas regras. Então você vai deixar o dia mais flexível, independente se o horário dele está como período, né? Basicamente é isso. Ok? Então também temos aí a aba de compensação, que é mais focada aqui para quem utiliza aí as extras, né? Mas a diária que vai influenciar, sim, diretamente o banco de horas. Então, normalmente deixamos sempre habilitado essas regras aqui, tá? Temos aí a parte de descanso semanal remunerado, que eu também posso definir as regras, né? Eu quero gerar esse desconto apenas quando ele faltar o dia todo. Então, se ele faltou na segunda-feira e não trouxe justificativa, já é desconto do DSE de 8 horas aí da semana, além da falta da segunda, obviamente. Então, se eu tiro essa opção aqui, as horas aqui em cima, que vai ser o seu fator de desconto, né? Então, por exemplo, se ele faltar pelo menos 1 hora da semana, já descontou 8 horas. Eu vou supor que ele faltou 30 minutos aqui, mais 30 na terça, pronto, completou 1 hora, então já descontou 8 horas aí na semana. Então ele é acumulativo na semana. Então se eu colocar, por exemplo, aqui 8 horas, então esse um dia pode ser fracionado entre vários dias aí na semana. Então ele faltou ali 1 hora na segunda, 2 horas na terça, 2 horas na quarta, 3 horas na quinta. Já totalizou 8 horas. Né? Então já desconto aí também da semana. Se essa opção aqui embaixo tiver desmarcada, que ele só vai utilizar se for falta de um dia todo completo, tá? Posso exibir de relatórios diferentes, né? Valor a descontar, valor a pagar. Tem essa diferença aqui na visualização do relatório. DCR em formato de dias, a gente pode adaptar aqui também. DCR dos feriados, então se o funcionário não trabalhar no feriado, ele gera o desconto de DCR, né? Então um critério bem específico também. Não descontar o DCR ao completar a semana, então finalizou o mês. Mesmo se não completou a semana, ele vai gerar o desconto ali naquele mês. Não vai esperar completar a semana para depois gerar essa visualização, tá? Ele vai utilizar sempre a referência durante o mês. Calcular DSR sobre atrasos, ele me traz aqui como que é feito o cálculo, sobre faltas, sobre horas noturnas. Então aqui você vai adaptando o que for necessário na convenção coletiva, né? Então se tiver ali essas adaptações, do DSR, você consegue estar configurando aqui, tá? Então o sistema também oferece essa contabilização. Mas dependendo da situação, às vezes a pessoa vai falar, não, isso aí já é feito na contabilidade, eu não quero que o sistema gere essa informação. Então deixe tudo desmarcado e aqui em cima você coloca 99 horas, 99 minutos. Então é humanamente impossível ele faltar mais de 100 horas na mesma semana, né? Então dessa forma o DSR não está sendo descontado na semana ali dos funcionários. Isso vai ser feito na contabilidade. Depois eles fazem isso em cima das horas que tem geradas aí de falta, os dias que foram consideradas as faltas no mês, na semana. Tá certo? Então, uma opção aqui do DSE, ele é mais opcional. E aí, dependendo da situação, você pode ir adaptando aqui o sistema. Tá?
Próxima abinha você tem aqui a parte de extras, que é quando eu vou utilizar a regra somente, principalmente para a parte de extra, né? Então, se eu não tiver o banco aqui selecionado, eu vou estar utilizando a extra. Se eu tiver o banco aqui marcado, a extra vai ser só utilizada se eu tiver esse conceito aqui marcado. Tudo bem? Então, praticamente, a extra funciona da seguinte forma, exatamente nesses campos aqui de percentagens, né? Então, cada parte de extra aqui, 1, 2 e 3, vamos separar de acordo com cada dia da semana, dependendo da convenção também, tá? Então, normalmente segunda a sexta-feira é extra 1, que normalmente já vem 50% configurado. Sábados, extra 2, que normalmente já vem configurado a 70%. E domingo e feriados, extra 3, que normalmente já vem configurados a 100%, que é essa extra 3 aqui. Ah, não, mas vamos supor que ao sábado, na verdade, é 75%. Então, eu vou colocar aqui em vez de 70%, posso mudar para 75%, para 80%. Entendeu? Então, você vai mudando os percentuais aqui e apontando, de acordo com o dia da semana, como que ele vai seguir aquela regra. Tá? Por que ele tem aqui o valor 2 e o valor 3 abaixo? Porque você pode configurar da seguinte forma. Eu quero que as 2 primeiras horas pague a 50% e as próximas horas pague as 80% ali as próximas horas. Então, posso utilizar o valor 2, o valor 3 aí até para fracionando, né, diariamente essas percentuais. Então, as 2 primeiras são 50% e as próximas que ele fizer 80%. Tá? Então, se ele fizer 3 horas aqui, 1 hora é 80%, 2 horas 50%. Isso que tiver na regra 1, né? Então, a segunda, terça, quarta vai adotar essa regra. A sexta-feira, tudo vai ser direto para 70% e a domingo feriado, 100%. Entendeu? Então, dessa forma, a gente consegue separando aqui os percentuais e dividindo as regras de extras, que basicamente vai envolver esses conceitos aqui, tá? Outra questão também importante é mostrar para vocês, né? Quando temos aí uma compensação mensal, uma compensação semanal, quando marcamos lá, ele entra aqui nesse excedente mensal. Então, esse excedente vai ser o resultado que ele fizer aquela compensação mensal. Então, o que a compensação mensal faz? Ele pega o montante. Então, ele vai pegar o total de extras e o total de atrasos. Vai misturar os dois ali, vai subtrair os dois e vai te trazer o excedente. Esse excedente, você configura aqui em qual porcentagem, em qual regra ele vai entrar. Ele vai se adequar. Então, por exemplo, vamos supor que o excedente ele que sobrar dessa compensação mensal, o restante vai ser jogado para pagar 70%. Ah, não, o que sobrar vai entrar nesse conceito aqui, ó. As 2 primeiras horas eu pago 50% e as próximas 80%. Então, vamos supor que sobrou 3 horas aí depois da compensação. Então, 2 horas 50 e 1 hora 80. Ele vai entrar nessa regra aqui, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, o excedente é só se tiver essa compensação mensal. Se não tiver, ele vai utilizar o que está aqui em cima mesmo, que é já a regra da semana. Mas se tiver a compensação lá no final, ele vai entrar aqui no excedente. Ou da semana também, né? Se for ali a compensação semanal. Ok? Então, basicamente, é assim que funciona a regra aqui de extras, tá? Tem essas opções aqui em cima, né? Que inclusive tem o conceito aqui da tolerância diária para as extras, tá? Que isso também vai influenciar o banco de horas. Então, ele vai só contabilizar extras diariamente se ele ultrapassar de 10 minutos, por exemplo. Então, se ele fizer mais de 10 minutos, aí sim ele começa a gerar extras. Se fizer menos, diariamente não gera dessa extra, né? Isso vai funcionar também no padrão CLT, tá? Que diferentemente do padrão CLT, ele tem 2 condições, vamos dizer assim. Então, contar como esses a partir de 10 minutos antes e depois do ponto ou 15 minutos diários. O que isso significa? Então, se ele chegar ao ponto, por exemplo, vamos supor que ele chegou ali e fez uma extra no começo do expediente 11 minutos. Ele não ultrapassou do 15 diário, certo? Então, beleza, então ele não vai gerar extra nesse conceito aqui. Mas se você olhar essa primeira condição, ele fez 11, ele fez maior que esse daqui. Então, mesmo se não ultrapassar da diária, mas ele ultrapassou da marcação, ele vai gerar a extra do mesmo jeito. Tá? Deixa eu dar outro exemplo. Vou colocar 5 e 10. Normalmente é assim, 5 e 10. Então, ele tem 10 minutos diários, né? Aquele mesmo conceito que eu mostrei, se não ultrapassar de 10, ele gera ali a extra, né? E 5 minutos por ponto, tá? Vamos pensar assim, 5 minutos por marcação.
Então, vamos supor que ele é para sair às 6 horas da noite. Ele saiu 6h06 da noite, né? Então, ele ultrapassou 6 minutos aqui. Só que aqui não, nos 10 não. Então, o que ele faz? Ele gera extra do mesmo jeito, porque ultrapassou dessa condição. Então, qualquer condição que ele ultrapassar, ele vai gerar extra ali. Entendeu? Já a diária não. A diária é, se não ultrapassar dessa quantidade aqui, independente de qual ponto que ele esteja batendo, tá? Se é entrada, se vai ser saída, se é intervalo. Se ele fizer mais de 10 minutos no dia, ele vai gerar extra. Ponto. Essa questão aqui da diária. Ele é bastante utilizado a diária quando você tem compensações diárias ativadas. Você percebeu que na hora que eu marquei a tolerância aqui, ó, de padrão CLT, ele trouxe essa mensagem? Basicamente ele fala aqui, ó, ao selecionar esse padrão CLT, compensações diárias serão desativadas. Por quê? A minha regra de tolerância ela é fixa, mas a minha compensação não. Então, dessa forma, ele não funciona. Tá? Então, desse jeito que a gente adaptamos aí o sistema. Então, ele cria uma inconsistência, né? Como que pode minha tolerância ser fixa e minha compensação diária dos horários ser flexível, né? Então, não dá certo, tá? Então, se a minha compensação, se o meu horário é flexível, a minha compensação tem que ser flexível também, para estar alinhado, né? Então, por isso que ele traz essa restrição. Ok? Mesma coisa para a parte de atrasos, tá? Você também tem uma tolerância aqui, ó, né? Também a mesma coisa, 10 minutos diários ou padrão CLT que eu consigo adaptar também. Ok? Pessoal, tudo certo até o momento? Tranquilos? Tudo aqui, né? Eu estou mostrando para vocês os campinhos, mas dependendo da regra que você for configurar, você vai adaptando só aquele tipo de campo, né? Como eu tinha explicado ali no começo. Então, se eu tenho aqui um banco de horas para configurar na minha regra, eu vou diretamente aqui. Não preciso necessariamente configurar tudo na parte de extras, né? Mesma coisa para quando eu estiver configurando um parâmetro de extras. Não preciso vir no banco de horas. Eu vou diretamente aqui para a parte de extra, tá? Então, beleza. Espelho de ponta, que é só uma questão de perfumaria, personalização do espelho, né? Então, as horas em formato de decimal, a falta em formato de dias, exibir mensagem quando não tiver pontos batidos. Então, quando não tiver marcações batidas, eu posso colocar uma mensagem aqui, por exemplo, ó, ponto ausente. Sem marcações, ou falta, ou ausência, enfim. Você pode colocar qualquer mensagem aqui que vai aparecer automaticamente no dia que não tiver marcações, tá? Basicamente é isso que ele vai trazer para você aqui. Noturno, que é onde você pode definir a questão do adicional noturno, as horas que são consideradas no período noturno aqui vão se adaptar, né? E os conceitos como que vai aparecer no relatório lá do espelho. Então, basicamente, você tem duas formas de configurar o adicional aqui. Você pode definir a hora noturna reduzida, que é o valor da hora aqui, né? Você pode mexer diretamente na quantidade de minutos, que é considerado, ou você vem aqui no percentual direto. Quero configurar 20%. Coloca os 20 aqui, ele vai mudar esse conceito aqui em cima, tudo bem, não tem problema, mas a sua adaptação vai ser em 20% da hora, né? Então, basicamente, a gente tirou 20% aqui dos 60 minutos, que dá 50 minutos, certo? Então, 20% de adicional basicamente é isso. Considerar as horas noturnas, a partir das 22 às 5 horas da manhã, mas eu posso aumentar também, até 7, até 6, até 8, né? Então eu posso estar aumentando aqui também, mas normalmente vai até às 5 da manhã. Eu não sei qual que é a hora que ele vai sair ali, porque eu tenho horário noturno estendido. Você pode marcar essa opção aqui, ó, que ele vai estender esse horário noturno para você automaticamente. Então se ele for bater ponto até 6 horas da manhã, ele vai adaptando esse adicional aqui até 6 horas da manhã. Não, ele bateu ponto até 7, ele vai adaptar até o ponto às 7 horas da manhã de adicional. Tá? Agrupar horas noturnas e adicionais. Então, lá no espelho de ponto, no campo de horas noturnas, vai estar constando também o adicional. Se eu deixo essa opção desmarcada, ele vai separar a hora noturna de adicional noturno. Né? Então, separadamente, normalmente, é a visualização padrão. Tá? Mas se eu quiser visualizar tudo no campo só marcar essa opçãozinha aqui. Essa aqui, sempre pagar adicional noturno, adicional de extra noturna, né? Então, caso haja compensação entre horas noturnas ou extras noturnas, com atrasos e faltas diurnas, ele gera esse adicional, né? Então, se eu tiver, por exemplo, uma compensação
e mesclar entre período noturno e diurno, o que sobrar dessa informação, ele vai gerar ali um adicional de extra, né? Ele vai se basear em cima disso. Se eu compensar uma hora com a outra ali, se essa opção desmarcada, ele não gera esse adicional, tá? Somar horas noturnas e horas diurnas, então no mesmo campo do espelho, vai aparecer lá, hora diurna, vai estar lá a soma também do noturno, né? Tudo no mesmo campo. Somar extra noturna paga com a extra diurna, então no campo EX, que é extra diurna, vai estar a extra noturna também. Eu quero visualizar tudo em um campo só, não quero visualizar como horas noturnas, entendeu? Sempre somar tudo do total noturno. Então no espelho de ponto, será somado todo o horário feito no período noturno sem olhar compensações, tolerâncias ou banco, né? Então vai estar lá horas noturnas mais extras trabalhadas noturnas e apresentará uma única coluna no final. Então, eu não quero olhar tolerância, eu não quero olhar banco de horas, eu não quero olhar compensação. Eu quero olhar só o que ele fez no período noturno, independente se ele fez uma compensação, se não fez, eu quero olhar só o total que ele trabalhou, das 22 até 5 da manhã. Só isso que eu quero ver. Então, somar total noturno é o campo que é melhor para a sua visualização. Tá? Então, aqui no parte de baixo é mais o conceito de visualização. Né? O que eu enxergo ali do relatório noturno? Se eu quero enxergar tudo somando, ou separadamente, ou tudo em um campo só, entendeu? Então, essa parte de baixo aqui é mais questão de visualização. Aqui em cima é onde vai envolver a questão do adicional, né? Basicamente é isso. Chegando no final, tá? Os últimos dois campinhos aqui, é bem tranquilo. Temos aí o campo de poder adaptar o parâmetro também a horistas e plantonistas, ou plantonistas, né? Então, os horistas são aqueles funcionários que não têm o conceito de desconto, de atraso, não tem falta, não tem atraso, não tem banco, ele só recebe de acordo com as horas trabalhadas. Então, o horista, ele não tem horário, não tem jornada, ele não tem escala, né? Ele chega lá, bate o seu ponto da entrada, bate o seu ponto da saída, e é isso que o sistema vai ter que contabilizar, né? Basicamente, os freelancers utilizam horistas, os professores que trabalham com hora-aula, não tem atraso, não tem falta, dependendo da convenção, obviamente. Tá? Então, o horista, você marca ele aqui e configura o fechamento do dia. Pode ser horistas noturnos também, né? Basicamente é só isso. Não precisa configurar esse, não precisa configurar banco, não precisa fazer nada. Só vir aqui e ativar o horista. Essa é a regra mais simples que tem, né? E o plantonista também é a mesma ideia, né? A diferença é que o plantonista, ele é um horista, que é só contabilizado as horas trabalhadas, só que de uma duração de mais de 24 horas diárias, que são os médicos, enfermeiros de plantão, né? Então você pode colocar aqui, ó, início do plantão, vamos supor que começa às 7, duração 24 horas, pode colocar 48, 36, depende, e a tolerância, para identificar aqui aquele ponto de início às 7 é o início de um plantão ou o fim de outro, né? Então, por exemplo, ele bate ponta 7.1, 7.2, 7.3, 7.10, 7.6, tá dentro de uma tolerância de 1 hora. Então tá tudo certo, ele vai identificar que é o início daquele plantão. Se for mais que essa 1 hora, ele vai identificar que aquele não faz parte do plantão, aquele ponto. Então ele não vai colocar aquela marcação como o início nem fim. Então tem que estar num prazo de 1 hora aqui, perto das 7 horas da manhã, tá? Basicamente é isso aqui também. Você pode configurar uma carga horária obrigatória também no plantão, considerar essa extra também no plantão de horas, né? Mas não é o essencial. Normalmente utilizamos somente o critério aqui de quantidade de horas, né? As horas que tem que cumprir diariamente. Basicamente seria isso aqui, questão do plantonista também, tá? Pessoal, tudo certo aqui sobre esse plantonista? Às vezes é um pouquinho difícil de entender o plantão, mas ficou claro? Então aqui a gente coloca o início do plantão, pode ser às 7 da manhã, pode ser às 7 da noite, depende desse plantão, né? Se vai ser um plantão noturno ou diurno. A duração dele aqui e a tolerância para identificar que esse 7 horas da manhã é o início, se ele vai ser o fim, ele não utiliza o fechamento como referência do dia. Ele vai utilizar as marcações para entender se vai ser o início ou o fim de uma jornada, tá? Então, beleza, pessoal. E para finalizar, tem a possibilidade também de configurar a interjornada e a intrajornada,
né? Então, a interjornada é o tempo trabalhado entre os períodos de descanso, entre as jornadas. Ou seja, eu tenho meu trabalho na segunda-feira até 18 horas da noite, da 18, eu tenho que ter 11 horas de descanso consecutivas, né? Que é o que está previsto aqui na CLT, 11 horas. Se eu trabalho dentro dessas 11 horas, eu gero uma interjornada, né? Então, se eu larguei o ponto, né, às 6 horas da manhã, até 5 horas da manhã, eu tenho que estar descansado, eu tenho que estar fazendo esse repouso. 6 horas da manhã do dia seguinte, aí eu posso começar a trabalhar, que não gera essa inter, tá? Seria mais ou menos isso. Então, a interjornada também tem uns percentuais em determinados dias da semana, então você pode adaptar que nem como se fosse uma extra, né? Então, interjornada 1, quero configurar a 50% nas próximas X horas. Então, se fizer as horas ali, vai gerar 50%. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, vai gerar interjornada 50%. Sábado, eu quero jogar 80%. Domingo, feriados, quero jogar 100%. Você pode jogar aqui, ó, 100%. E aí vai gerando essas quantidades aqui. Lembrando que sempre tem que colocar as horas aqui na frente. Só não coloquei para ficar mais fácil aqui. Ó, tem que fazer essa configuração certinha aqui, ó. Como se fosse a extra, né? Vamos pensar assim, a mesma ideia, tá? E a intrajornada, basicamente é a mesma coisa, só que é o período de descanso entre o período de intervalo, de almoço, de café, enfim, de janta, depende, na verdade, né? Então, eu posso ter um intervalo de primeiro período, então, se ele trabalhar nessa intrajornada, vai gerar 50%, né? A intrajornada posso ter uma tolerância também, então até 10 minutinhos, se eu sair ali antes, não considero essa intrajornada, se eu sair depois, aí eu vou considerar isso como intrajornada. Eu tenho 10 minutinhos aí para não gerar essas intras. Considerar a intrajornada como extra também, o banco de horas. Então, além de gerar esses percentuais da intra, ele gera também banco, né? Banco ou extra, então mesmo assim ele vai gerar. Não compensar a intrajornada na compensação, não considerar, né? Então, se tiver intrajornada ali, não considera para compensar no mesmo dia, né? Não compensar, no caso, ou no caso, nesse caso de acho que né, compensar a intrajornada por dia da semana. Então, cada dia da semana pode ter uma intra diferente. Então, eu posso vir aqui e marcar essa intra, por exemplo, na segunda-feira, na terça, na quarta, um percentual. Sábado, domingo e feriados é outra porcentagem. Mesma ideia que a gente falou aqui na parte de interjornada, ó. É a mesma questão, tá? É a mesma ideia e vai funcionar aqui também na parte de baixo, que é a intrajornada. Beleza? Então, só vou adaptar essas regras aqui se tiver na convenção, né? Se na convenção falar que eu preciso gerar esses percentuais, que eu preciso pagar essas porcentagens, né? E isso quem vai dizer, obviamente, vai ser a pessoa que estiver adaptando ali, né? Que estiver implementando o sistema, tá bom? E dessa forma concluímos aqui, então, todas as abinhas aí na parte de parametrização, né? Então, sabendo sobre esses conceitos aqui, dependendo do parâmetro que você for adaptar, você vai configurando certos campos específicos, né? Então, não preciso estar configurando todos. Então, se eu tenho um banco de horas, mas não tenho parte de noturno, então não preciso configurar a parte noturna, somente o banco de horas, as tolerâncias e pronto. Basicamente é isso. DCR também, se quiser, então é opcional. Então, é assim que a gente vai adaptando, entendeu? Então, cada regra você pode estar determinando o tipo de campo que você vai definindo aqui dentro dessas opções. E aí você vai criando várias regras aqui diferentes. Uma regra de extra, banco, uma regra com compensação, outra sem compensação, uma regra com humorista, uma regra configurada com plantonista, né? Como uma questão de viagem, enfim. Então você pode ter vários títulos, várias regras diferentes, determinadas opções, e aí você consegue estar adaptando aqui a estas regras aqui, beleza? Ok, pessoal. Entendido aqui sobre o critério de parâmetro, tudo bem sobre as questões aqui? Alguém ficou com uma dúvida, alguma pergunta? Então, no caso, mais indicado seria eu criar realmente uma regra de parâmetro para cada situação de cada funcionário dos meus colaboradores, não é isso? Sim, se as situações dos funcionários forem diferentes, sim. Agora, se todos forem iguais, eu crio um só e associo para todo mundo, entendeu?
É só se for Compreendi, realmente compreendi. diferente, certinho? E aí você pode estar criando aqui diversas regras, tá bom? É importante falar também, né? Editar visibilidade, mesma ideia lá do horário, né? Então, se tiver uma regra aqui de um parâmetro que não vou utilizar mais, mas que por um momento foi associado para o funcionário, esse funcionário já foi demitido, por exemplo, eu posso vir aqui editar visibilidade e, obviamente, vir aqui e marcar a opção para tirar o banco de horas, por exemplo. Eu quero tirar, por exemplo, aqui uma regra. Vou colocar aqui, ó. Essa regra aqui eu quero tirar. Então, salvo visibilidade. Aí essa regra agora, padrão ali, não vai mais aparecer, né? Então, basicamente, eu consigo tirar esses campos ali, né? Determinados para não exibir novamente, né? Então, não posso excluir, mas eu consigo editar a visualização, né? Para melhorar até a organização aqui e não ficar muita informação no meu conceito aqui do parâmetro. Tudo bem? Pessoal, então, só refrisando, tá? Até o momento que a gente chegou aqui. Então, a gente falou sobre a parte de cadastro simples, que é cargos, departamentos, setores. Falamos sobre empresas também, o cadastro de empresas. E depois começamos a falar um pouco mais da estrutura do perfil do funcionário, que é o quê? A questão do horário, a questão da parametrização aqui, entendendo depois tudo que a gente vai associar depois ao cadastro de funcionário, né? Então, tudo isso que a gente está passando aqui, tudo é o quê? Para montar o colaborador aqui dentro do sistema, já adaptando ele à regra de horário e à regra da parametrização, para que o sistema já saia aqui com o cadastro já feito e montado dentro do perfil do funcionário, tá? Um pouco ali do conceito ali do cadastro de funcionário, tá? Agora a gente vai meio que montar, né, toda a estrutura aqui dentro do perfil do funcionário. Então a gente vai associar ele àquela regra específica que cadastramos ali parâmetros, associar aqueles horários, aquela escala que definimos, né, conforme ali as opções dentro dessa parte, né? Então, para entender esse conceito, nada mais é do que vir aqui na parte de cadastros, né? No quesito aqui funcionários, para que eu possa, então, ver o perfil aqui dos colaboradores no sistema e poder adicionar funcionários, já associando aquelas regras, ou se eu já tiver, por um acaso, já tiver a lista de colaboradores já admitido aqui, eu posso estar editando aqui e também estar alterando o cadastro desse funcionário. Então, eu vou lá e associo ele àquela regra, troca ele aqui o parâmetro, associa ele aquele horário, se não tiver, né? Então, já tem toda aqui a primeira parte para fazer isso, tá? Então, eu vou mostrar aqui como que a gente vai poder adicionar um funcionário do zero e já associando aquelas regrinhas lá dentro do perfil dele. Então, basicamente aqui, eu vou clicar nesse primeiro botão, né, segundo, na verdade, dessa lista, né, escrito aqui adicionar funcionário, e aí basicamente ele vai trazer aquela mesma tela, aquele mesmo painel, só que totalmente vazio, né, totalmente as informações aqui em branco. E aí, eu vou estar colocando as informações que são obrigatórias, né, então ele me traz aqui alguns campos de informações básicas, nada mais é do que os dados do funcionário, então eu vou colocar aqui, ó, o nome completo do funcionário, o CPF, que é obrigatório, a data de admissão também é importante, já deixar uma data aqui configurada, né? Aí vai ter aqui data de nascimento, CTPS, RG, data de admissão, perdão, demissão não, né? A matrícula, a admissão tá aqui, PIS também, né? Hoje em dia o PIS ele já não é mais obrigatório, ele me traz com esse asterisco vermelho aqui na frente, só para você ficar atento, né, a ele, porque se tiver relógios mais antigos, o PIS ele vai ser necessariamente obrigatório, tá? Então tem essa questão opcional ali, mas dependendo do equipamento que você tem instalado, um equipamento mais antigo, então ele precisaria dos campos PIS, tá? Então tem essa questãozinha só para poder se atentar, mas não é um campo mais obrigatório, eu não preciso ter, claro. Nesse campo PIS, Hum, quando eu vou registrar o cadastro, ele me sim, deixa registrar sem preencher? sem preencher. Deixa? Deixa, sem Correto. preenchimento. Certinho, sem problema. Ok. Tá? Então ele fica mais opcional. Então, se não tiver nada, ele vai deixar salvar. Se tiver alguma coisa também, vai deixar salvar sem problema algum. Tá? Então, beleza. Então, aqui basicamente eu vou colocar os dados obrigatórios, os dados pessoais do funcionário. Então, sempre colocar aqui o nome, CPF e admissão. Esses são os mais importantes, tá? Aí, obviamente, se tiver mais dados aqui, idade de nascimento, RG,
pode estar complementando, tá? Mas nada obrigatório. Descendo um pouco mais essa página, você vai ter aqui agora o painel de baixo, onde você vai associar agora o funcionário à empresa, que inclusive na parte do começo aqui, ó, de cadastros, empresas, onde mostramos o painel das unidades aqui que podemos adicionar. E aqui agora que a gente vai poder então selecionar se ele vai ser da matriz, se ele vai ser da filial. E se por um acaso esquecer de cadastrar uma terceira empresa, por exemplo, você pode clicar aqui nesse maisinho aqui na frente, desse campo mesmo, ó. E aqui na hora você consegue adicionar uma nova empresa, tá? Então vai ter campos que às vezes, muitas das vezes, vai acabar esquecendo de cadastrar, né? Então é normal, acontece. Não preciso necessariamente sair dessa tela aqui só porque esqueci de cadastrar uma empresa, uma unidade, que é um campo bem tranquilo de poder adicionar. Então, para evitar de perder essas informações, você tem esse atalhozinho aqui na frente, possibilitando assim você adicionar sem precisar sair dessa tela. Então, lembrando que aqui você adiciona somente, você não edita. Então, para editar aqui o cadastro de uma empresa, eu preciso necessariamente vir aqui na página de cadastros, tá? Aqui eu só consigo estar adicionando. Isso vai ser aplicado também para a parte de parâmetros. Então, se eu esqueci de algum parâmetro, posso clicar nesse maisinho aqui na frente, depois eu salvar, ele vai poder selecionar aqui qual parâmetro eu quero associar, né? Escalas, mesma coisa. Se eu clicar no maisinho aqui, ó, nome da escala, o horário, a questão da repetição também, já vai estar tudo aqui, tá? Também posso estar adicionando aqui depois para associar para o funcionário, né? Se tiver uma escala. Um cargo, um departamento, um setor, mesma coisa, tá? Então, posso estar criando aqui essas regras caso ela faltar, tá? Mas é interessante já deixar tudo estruturado aqui anteriormente, né? Para até facilitar depois você associar aqui no cadastro, tá? Aí tem o campo horário também, é o que você vai associar aquele nome, aquele título que a gente configuramos na lista de horários, né? E aqui vai ser as escalas que são aquelas 12 por 16. Então, se eu tiver um horário associado, eu não preciso configurar mais escala. Se eu tiver uma escala aqui, né, de repetição, o funcionário trabalha numa 12 por 16, eu não configuro o horário e sim associo a escala para ele, tá? Então, vai funcionar desse jeito aqui, beleza? Temos aí também a parte de exportação, esse aqui é mais para exportação para folha, isso a gente vai falar mais com detalhes, né, no segundo momento do nosso treinamento, tá? Que vai ser na parte de amanhã, tá? No segunda parte do nosso treinamento, depois a gente vai explicar mais detalhes sobre ela. E grau de escolaridade é só para ter aqui uma informação no sistema também, para gerar relatórios, enfim, se fez mestrado, se fez pós-graduação, se tem técnico, se não tem, se tem superior, se completou fundamental. Então, só uma informação de grau de escolaridade aqui no painel do funcionário, tá? Na parte de baixo são as informações secundárias. Então, você pode colocar aqui, por exemplo, informações para contato. Então, isso aqui com o tempo você pode estar adaptando melhor o cadastro, né? Não é nada obrigatório. Colocar rua, bairro, cidade, CEP, telefone, e-mail, né? Pode estar colocando aqui também exames periódicos, para ter também aqui um controle de quanto tempo vai durar esse exame e avisar quantos dias antes dessa data. Este avisar, no caso, ele vai aparecer só no seu dashboard aqui no próprio sistema, na parte de mensal, tá? Aqui, ó, exames periódicos, ele vai aparecer aqui, ó, né? Então, esse avisar é somente nesta página aqui, ele não manda o relatório, não gera notificações, é só para ter um controle aqui no seu dashboard, tá? Então, só essa questão aqui. Por isso que é opcional, né? Nada obrigatório, não é objetivo do sistema ter esses controles, é só para ter uma informação bem simples aqui, intuitiva, tá? Também valores, né, de refeição diária, de transporte diário, e aí no dashboard mensal me traz ali também uma informação do totalizante, né? Mas também não é nada específica, né? Só a informação diária ali, tá? Temos aí a aba de banco de horas. Então, quando você tem um parâmetro de banco, lembra que eu falei que tinha aquela data inicial e a duração do banco que você pode colocar em meses? Aqui dentro do cadastro de funcionário você também pode adaptar a isso. Só que, diferentemente da convenção coletiva, você pode ter um critério de banco de forma individual. É um banco individual, ou seja, a duração da quantidade de meses vai ser de acordo com a data de admissão desse funcionário, né? Então, vamos supor, eu tenho uma duração de 6 meses. Então, vai começar de janeiro até junho
de junho até dezembro, né? Mais ou menos é isso. Só que durante esse período pode ter admissões de funcionários, né? Então, vamos supor que essa admissão é uma contratação de uma convenção individual. Então, aqui você vai colocar a data que vai começar esse banco desse funcionário e a duração que vai ser para ele. Não vai ser igual para todos, entendeu? Então, se não for dessa forma, eu posso vir aqui no cadastro e definir a data e a duração desse funcionário, né? Então, vamos supor, a data desse funcionário vai ser em agosto, não vai ser em julho e nem em janeiro, entendeu? Então, posso adaptar ele aqui diretamente no cadastro, ele vai seguir só para esse colaborador essa data de fechamento, de duração do banco, tá? Mesma coisa que a gente faz ali para a parte de parâmetros, né? Basicamente, a gente pode fazer aqui por funcionário. Então, ele vai dar prioridade que está aqui, né? Se tiver uma configuração feita aqui nessa parte de banco. Essa outra opção aqui seria mais para a parte de ativação do aplicativo de registro de ponto. Então, a gente tem duas formas de marcar registros, né? A forma por aplicativos, né? Que é o EasyPoint One, que é o aplicativo individual, o coletivo, e deixamos o celular adaptado lá no sistema, na empresa. Então, tudo isso envolve aqui essa opção mobile. E a outra opção de registro é por relógio de ponto, por biometria, cartão, senha. Eu vou explicar isso melhor aqui nos próximos passos, tá? Mas primeiro vamos falar um pouco da parte de aplicativos. Então, para o aplicativo funcionar, eu não tenho que só cadastrar o funcionário, eu preciso vir aqui e gerar um código de identificação, que ele é chamado como PIN, tá? Eu clicando nesse gerar PIN, ele gera uma senha aleatória aqui para você, né? Ou para o funcionário no caso. Mas essa senha eu posso mudar ela também, eu posso criar um código para o sistema, né? E depois eu marco aqui obrigatoriamente o registro de ponto. Então, se você fizer esse procedimento, você já ativou o aplicativo para que ele consiga bater o seu ponto, porque ele já tem sua senha para acessar o aplicativo e já tem a permissão, que é essa opção aqui de registrar ponto, tá? As outras opções aqui, espelho, abono, incluir, registrar com foto, são opções opcionais, né? Não é nada obrigatório que eu preciso ter para bater o ponto para o aplicativo. O que eu preciso é só a senha e marcar essa opção, tá? Então, se eu quero que o funcionário, além de bater o ponto, eu quero que ele visualize o seu próprio espelho no aplicativo, você pode marcar essa opção aqui, né? Aí ele vai poder visualizar seu espelho, tudo mais, ver suas marcações. Então, ativei o aplicativo e eu quero que o funcionário tenha no seu individual acesso ao espelho de ponto. Então, você marca essa opção aqui para ele poder visualizar o seu relatório, o seu espelho. Lembrando que é só visualização, né? Ele não consegue editar esse espelho de ponto. Quem faz a edição é propriamente a pessoa que está aqui no sistema, que vai gerenciar o RH, né? Abono de faltas é quando você marca essa opção para o funcionário pedir uma solicitação para os gestores para incluir um atestado. Então, hoje eu estou de atestado, por exemplo, já tiro uma foto desse anexo, dessa foto do documento, já vou no aplicativo, já solicito anexando essa imagem, colocando o justificativo, colocando a data. Então, vou fazer uma solicitação. Para quê? Para que os gestores venham aqui no sistema, venham aqui na parte de interações mobile, do lado esquerdo, solicitações, e aprove essas solicitações de abono, né, que foi feita ali pelos funcionários. Deixa eu mostrar os exemplos aqui para vocês, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, esse do Pedro aqui, ó, fui ao médico, foi rejeitado por algum motivo. Provavelmente o motivo foi o quê? Se eu clicar nesses detalhes, foi o anexo. Olha lá, colocou uma foto errada. Então, não é um válido aqui. Então, por isso que foi rejeitado, entendeu? Então, você consegue visualizar aqui aprovando, aceitar, né, ou rejeitar essa solicitação, né? Então, dessa forma, você consegue estar visualizando aqui essa opção, né? Então, se essa opção, obviamente, estiver selecionada, se estiver desmarcada, ele não tem acesso a isso. E lembrando que essa opção só funciona no individual, ele não funciona no coletivo. A ideia do coletivo é só bater o ponto, tá? Incluir pontos é outra forma também de solicitação, só que de marcações, né? Então, esqueci de bater o ponto hoje na entrada, eu vou lá no meu aplicativo como funcionário e solicito essa inclusão, né? Ah, esqueci de bater o ponto por tal motivo. Então, eu vou colocar lá as datas, o horário que eu esqueci, e o gestor vai analisar e aprovar ou não aquela solicitação que eu fiz, né? Então, também tem essa questãozinha aqui. Registrar ponto com foto. Essa com foto aqui não seria o reconhecimento facial, tá? É só para quando você não tiver reconhecimento facial, por algum motivo, porque
ele é um serviço contratado à parte ali, né? Então, tem essa questãozinha, né? Às vezes eu não quero utilizar reconhecimento facial, mas eu quero ter uma segurança melhor. Então, esse de ponto com foto vai fazer o quê? Toda vez que ele for bater o ponto, tanto individualmente quanto coletivo, ele vai pedir uma selfie na hora da marcação, né? Então, essa selfie vai aparecer o quê? Nos relatórios, você consegue analisar aqui essas fotos lá na página de relatórios de localizações. Então, eu consigo ver essas imagens, ter essas evidências para saber se realmente é o funcionário que bateu ponto ou não. Mas quem faz essa análise vai ser o gestor aqui da plataforma, porque é só uma foto. Então, ele pode tirar foto de qualquer lugar, tá? Então, uma segurança que você pode aumentar aqui no registro de ponto, né? Ela é opcional, mesma coisa, tá? Você pode marcar ou não essa opçãozinha aqui. Tempo de espera a gente não utiliza mais, tá? Tá para tirar essa questãozinha aqui também, mas basicamente era para quem tem as questões de viagens, os motoristas, os caminhoneiros, algo bem específico que hoje em dia não gera mais, tá? Geolocalização com cerca. Esse aqui é onde você consegue, então, definir os endereços no mapa de referência, onde é permitido bater o ponto somente naquela área onde você liberar. Lembrando que essa cerca aqui você pode liberar não só uma área, mas diversos locais. É só você colocar um endereço de referência aqui, você vai escrever o número, o bairro, cidade, CEP, enfim. Vai buscar como se fosse no próprio Google Maps, né? Você vai confirmar aqui o endereço na frente, ele vai trazer a localização, ó, o GPS. Você pode pegar esse indicador, ó, pode movimentar a área onde você quer liberar esse acesso e depois vai selecionar aqui o endereço de referência, tá? Ele me trouxe aqui embaixo como coordenadas de latitude e longitude. Lembrando que essas coordenadas você pode também acrescentar aqui na referência. Então, eu não tenho endereço, às vezes só tenho coordenadas. Então, você pode colocar aqui também, não tem problema. Posso colocar o nome do local também, ó, por exemplo, RW Tech. Então, se eu pesquisar aqui o nome da empresa, ó, clicar em confirmar, ele vai buscar também o endereço, ó. Olha lá, tá vendo? Me trouxe exatamente no nome da empresa aqui, ó. Então, você pode pesquisar, ó, TecLab, né? Se pesquisar Sindivel, vou achar também, Centro Empresarial. Então, se tiver esses nomes aqui desses endereços, né, eu consigo pesquisar. Como se fosse o próprio Google, né? Vamos imaginar assim. Então, dá para pesquisar de diversas formas, tá? Você consegue estar buscando aqui. E eu posso colocar diversos locais. Quero colocar mais um endereço aqui, por exemplo. Deixa eu colocar aqui mais um. Olha lá, vou colocar mais algum endereço, vou confirmar de novo. Olha lá, apareceu 2 endereços. Posso renomear eles, né? Então, matriz e filial. Né? Matriz e filial. Posso excluir esses endereços se eu quiser, ou editar aqui na frente, ó, visualizar. A matriz, no caso, mudou de localização. Eu vou adaptar aqui, então, ela não está mais aqui, ela está mais para cá agora. Ó. Eu vou lá, centralizo certinho a área, então, confirmo, pronto, mudei o local da matriz. Entendeu? Então, não preciso excluir e fazer do zero, é só editar aqui na frente. Tá? Você pode aumentar o raio também, diminuir em metros, né? Normalmente o sistema recomenda aqui os 30 metros, por conta das precisões dos dispositivos celulares, mas aqui você pode aumentar também, ó, 50, você pode diminuir no mínimo até 10 metros só, tá vendo que fica uma área muito, muito curta, né? Então o erro pode acontecer muito maior aqui, tá? Então a gente coloca uns 30 metros aqui, que é o ideal, é o mais interessante de utilizar, beleza? Então é assim que colocamos a cerca para dentro do cadastro do funcionário e limitando as áreas aonde ele vai bater o ponto nessas localizações, tá? Lembrando que você pode utilizar aqui em cima também, quando você marca a cerca, a regra ponto fora da cerca. Então vamos supor que eu quero utilizar a cerca, mas se por um acaso ele bater ponto fora dessa área, eu quero que o sistema permita, mas lance um ajuste de ponto com motivo de ponto registrado fora da cerca. Ou seja, ele bateu ponto fora daquela área. O sistema vai lançar uma inclusão, só que como solicitação. Então, bater ponto fora da cerca, ele vai vir como solicitações para os gestores, entendeu? Não vai ser um ponto batido na hora. Ele vai ter que passar por uma aprovação, que vai ser a própria gestão que vai decidir isso, entendeu? Então, eu quero que ele tenha essa cerca, tenha essa limitação, mas se ele bater fora, eu quero analisar aquela situação, quero ver onde que ele bateu, às vezes o funcionário que faz trabalho, às vezes,
por algum período externamente, então tem dias que ele vai precisar bater ponto fora, entendeu? Então, mais nesse sentido. Então, você pode estar configurando aqui, tá? Tem regras de permitir bater ponto fora da cerca, então, por um período de tempo, ele vai precisar bater ponto fora daquela área. Então, veja eu pagar todas essas cercas que já estão definidas aqui, eu coloco para ele permitir. Então, por um tempo, ele vai permitir. Depois que ele voltou de viagem, por exemplo, aí eu volto lá, ó, não permitir. Pronto. Aí não permite mais bater ponto fora daquela área. Entendeu? Ou eu simplesmente desmarco aqui que ele vai sempre não permitir, né? Essa é a regra padrão. Então, você tem essas regras aqui de ponto fora da cerca também para adaptar as situações, né? Que vão acontecendo aí no dia a dia. Isso daqui é mais para o aplicativo coletivo, como você pode ver aqui, ó, apenas EasyPoint Infinity, que é o coletivo, e enviar comprovante de digiponto por e-mail. Então, se você marca essa opção aqui, aí embaixo, informações para contato, tem que estar o e-mail aqui do funcionário, tá? Para que no coletivo ele receba a sua comprovante. Né? No individual ele tem acesso ao espelho de pontos, ele pode baixar seu comprovante aí em qualquer momento, tá? Mas no Infinity não, ele não tem acesso ao espelho. Então, se o funcionário não tem acesso individual, eu quero que ele receba esse comprovante, eu vou colocar aqui então um comprovante de e-mail dentro do perfil aqui do sistema, tá? Então tem essa adaptaçãozinha aqui para fazer. Aqui em cima, além de gerar PIN, você pode visualizar QR Code, porque no coletivo, além de poder colocar a sua senha para identificação, para bater o ponto, tem a possibilidade de você baixar esse QR Code aqui e pedir para ele aproximar na hora de bater o ponto, clicar na opção QR Code e fazer o escaneamento desse código, né? E ele vai fazer o registro de ponto através do QR Code ali, tá? E a última opção, você tem dispositivos permitidos, que é onde você vai colocar o ID do dispositivo, que poderá ser alterado quando mesmo tiver sua configuração alterada. Ou seja, você pode colocar o código do ID do dispositivo, então cada aplicativo que você baixa, ele gera um código de ID. Esse código você vincula aqui nos dispositivos permitidos, para quê? Para que esse funcionário bata ponto somente naquele aparelho, naquele dispositivo, né? Evitando dele bater ponto em outros celulares, em outros aparelhos em si. Eu quero que ele bate ponto só no aparelho da empresa, por exemplo. Então, eu vou pegar um outro dispositivo, vou pegar o código, colocar aqui e vou confirmar. Pronto. Esse funcionário só pode bater o ponto neste aparelho, nesse dispositivo. Ok? Então, são essas opções que você tem aqui dentro das opções do aplicativo. Além de ter essas opções aqui que são padrão, né, que é o registro por PIN ou QR Code, né, que é a opção padrão ou com foto, o reconhecimento facial nada mais é do que ele vai comparar uma imagem do perfil da rosto da pessoa, utilizando a tecnologia do reconhecimento para validar o seu ponto. Então ele vai esquecer um pouco aqui do PIN como identificador, e o único identificador dele vai ser o quê? Vai ser a foto do funcionário. Tá? Então, o que vai mudar do reconhecimento facial? Basicamente, a foto obrigatória no cadastro do perfil dele aqui. Tá? E esse cadastro, ele é feito diretamente no sistema web, ou seja, eu preciso estar aqui no meu computador, na imagem, salvo dos funcionários, para poder anexar nesse campinho aqui, a foto. Tá? Então, com a foto do funcionário, eu venho aqui, anexo essa imagem, deixa eu pegar aqui a imagem de referência, deixa eu ver se essa imagem aqui... Não, essa imagem não. Queria pegar um exemplo de uma foto bem bacana que o funcionário aqui, que a gente trouxe de exemplo. Aqui, ó. Essa é uma imagem de um funcionário, de uma foto bacana e bem elaborada para bater o ponto aqui com o reconhecimento. Então, evitou de pegar muito o corpo, focou mais o rosto. Não tem nada tampando o rosto aqui da pessoa. Tá no ambiente mais iluminado. Ele não está com o olho fechado, não está sorrindo, expressões faciais evitam também de fazer esse reconhecimento facial. Então eu venho aqui ó, com a imagem salvo no meu computador e anexo essa imagem. Pronto. Basicamente, o reconhecimento já vai estar ativado. Mas para isso eu preciso ainda gerar o PIN e marcar registro de ponto pelo menos. Tá? Para ativar o aplicativo. Até porque no One, né, mesmo que eu tenha o reconhecimento facial, eu preciso entrar com o código PIN, tá? Que o login ele vai sempre acontecer da mesma forma. Já no coletivo, eu não preciso mais colocar senha, né? Só colocar seu rosto ali na hora da foto,
e pronto, ele já vai fazer o reconhecimento e já vai registrar o ponto, porque eu não preciso logar, né? Não preciso me identificar. Então essa é a diferença. Então o reconhecimento vai ser só no quesito foto, porque o restante aqui é igual. É tudo a mesma coisa, entendeu? Eu preciso gerar o PIN do mesmo jeito, eu preciso marcar registro de ponto do mesmo jeito, independente se é reconhecimento ou não, tá? As outras opções aqui também são os critérios mais opcionais, só com foto aqui que no caso, se ela tiver marcado ou não, o registro vai acontecer de qualquer forma com a imagem, né? Essa é a única diferença. Mas o restante é tudo igual, tá? Ok? Beleza, então dessa forma nós entendemos aqui agora como montar um cadastro do funcionário com o registro de ponto com aplicativo, né, com reconhecimento ou sem reconhecimento, entendemos todo esse conceito, tá? Então, pessoal, basicamente o foco de hoje é falarmos um pouco mais até essa parte de funcionários.